Você está ouvindo o Zcast. Está começando mais um Zcast no bagulho. Quem fala é o Bruno. Eu tenho uma voz de locutor. Hoje, eita, essa daí eu não esperava. Aqui quem fala é Slow e hoje eu tô, entendeu? Lá em cima dos imperador lá, entendeu? Olhando de cima pra baixo pro povo. Você tá sentado no imperador. eu tô, cara. Eu tô em cima dele. Aqui que eu falo Eugênio, bicho. E finalmente a gente tá chegando no final da nossa série Eugênio Bicho, eu gostei. Eugênio Bicho. Bicho, essa série de Roma tá dando trabalho, velho. É maior do que a gente esperava, né, é engraçado, bicho? porque não tá dando trabalho porque é difícil, mas é porque é longo, né? É muita coisa, cara. É história, né, bicho? Vamos ter um tempo aí, velho. Mas é um bagulho que me incomoda, porque ela... Bom, assim como toda a história do mundo, né? Ela é muito... Ela se repete muito, cara. É muita repetição. Então, o que a gente vai fazer? Já falou... Foi Jesus que falou isso aí? Foi Jesus que falou. Quando ele tava girando, né, pro céu, e ele falou, é cíclico, tudo é cíclico. A fita é a seguinte, rapaziada. Se vocês já ouviram, se vocês estão acompanhando a série, por favor, acompanhem. Não vem nesse episódio sem estar ouvindo os outros. Vocês sabem que a gente terminou com Roma, tinha tudo pronto pra se tornar o maior império, né? O império que a gente lembra até hoje. E é hoje nesse podcast que a gente vai falar pra vocês o ápice de Roma. A história dos 5 bons imperadores e a história que deu tudo certo e Roma tava foda. E no final desse podcast a gente vai apresentar como começou a dar errado, porque no próximo, meu irmão, a gente tem aí quase 300 anos de só ladeira abaixo que a gente vai ter que resumir no legal. Cara, essa é a história do Brasil que você tá falando aí? O que é isso aí? Bicho, se prepara que as comparações vão ser muitas. Mas assim, eu acho que 5 grandes imperadores é um pouco demais, né? Teve uns caras bons. Eles mentem muito, cara. Mente, o povo gosta de mentir. Mas é isso, vamos falar sobre o ápice desse império de lendas, né, cara? Finalmente, depois de 3 podcasts, a gente finalmente vai chegar na Roma. A gente começa falando do final da dinastia passada, né? A gente tava comentando que tava na dinastia... Eu tô conseguindo fazer a palavra hoje, né? Dinastia é uma palavrinha esquisita, né? Dinastia. Fala igual carioca que dinastia. Fala igual carioca que vai ser fácil. Dinastia. É verdade, não é fácil. Aí vai, caralho. Dinastia, Naissi, enfim. Aí tinha a dinastia Flaviana, certo? Que a gente falou que foi o fim dela. Sim. E a gente conversou um pouquinho no outro podcast sobre Nero, né? Que também teve um fim de uma dinastia e a gente viu que foi uma merda. De botou fogo, não botou, e fica todo mundo nessa Esse momento de transição nunca é bom, né? Exato. Acaba a dinastia Flaviana justamente pra começar a Antoniana, e por incrível que pareça a gente vai entender como que foi feito, mas não teve nenhum grande caos. Olha, como conseguiu fazer essa transição sem caos, e aí tem várias teorias do porquê sim, porquê não, porquê talvez. Então o melhor momento de Roma foi só porque não tava tudo pegando fogo? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Roma conseguiu se estabilizar, e quando tem várias transferências de dinastia assim, você espera que o bagulho não vá pra frente, né? Porque quanto mais caos você tem, você tem que tipo, dar muito espaço pra trás pra voltar pra frente, tá ligado? Eles o Brasil vive isso sempre, né? O governo entra pra acabar com o que o governo anterior fez. A gente nunca vai pra frente. Vice-versa. Então a gente dá um passo pra frente e 50 pra trás de estrelinha. É foda, né? Mas aí foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente falou que o Domiciano ele foi morto. No cast até hoje a gente falou, tava vendo o cara, bom pra caramba, o cara gente fina. Fez o que fez. Era bravo. Batia as pessoas, batia. Mas, o cara, gente boa, gente fina, fez o povo gostava dele, o exército adorava. Rouba, mas faz. Exatamente. Eu tentei entender, se o cara era tão amado, por que ele foi morto, né? Como a gente comentou. Será que ele era tão amado assim? Exato. E pelo que eu entendi, ele era muito amado. Porém, ele não era tão amado pelo Senado. Que, pelo que a gente tava comentando, tava perdendo muito poder. Nem Jesus agradou a todos. Exatamente. Imagina o Senado, que é uma merda. E Roma já matou Jesus, já faz tempo. Roma, inclusive, foi um dos desagradados, né? Olha aí. E aí, qual que foi a parada? O Senado tava muito descontente com ele, então acredita-se que o Senado planejou a morte dele. Qual que é o problema aqui também? Tanto do Nerva, que a gente comentou agora, quanto do esqueci o nome, Trajano, que é o próximo. É porque a história aqui, diferente do que a gente comentou dos últimos que tiveram, que os caras pagavam os historiadores pra contar as histórias, né? Pois é. Então você tinha, ao mesmo tempo que você podia ter aquela desconfiança de, mano, o cara tá ganhando dinheiro do governo pra contar a história dele, não vai meter o louco, né? Mas ao mesmo tempo você tem muito mais história, tá ligado? Então, e tem outro ponto, né? Que
a gente tá passando aí décadas e centenas de anos, então a gente tá chegando mais próximo da gente. Então Exato. os papéis estão durando mais, o povo tá escrevendo mais. Então, e tem uma coisa interessante também que surge, a gente vai acabar falando isso bastante, acho que na parte do Brunão também bastante, que é algumas dúvidas históricas que ficam, tá ligado? Sim, tipo, será que isso foi assim mesmo e tal, não sei o quê? Muito porque lá, mais de 1000 anos depois, vários caras vão revisitar esses papéis, né? Você tem, por exemplo, Maquiavel depois, revisitando a história de Roma e pontuando algumas coisas ali e questionando outras e tal, justamente desses historiadores. Filosofando né? vários também. Tem vários, então agora é um período da história de Roma que a gente consegue duvidar de algumas coisas porque fizeram essa dúvida, né? Botaram... Eu vou agarrar no saco do Slow aí pra fazer um disclaimer. Cuidado que é grande, saca? Que a gente faz em todo o podcast de Roma, então eu já vou responder a pergunta do Slow. É real? Não, nada do que a gente tá falando é real. É importante você ouvinte se lembrar disso também. A gente tá lendo a história de Roma como Roma escreveu. Então, mas aqui, o que eu acho legal disso daqui, tipo, diferente do que a gente tá falando do último, é porque aqui você tem pouca fonte histórica mesmo, assim, porque você não tinha os caras assim você não tava tendo a galera sendo paga ou tendo trabalho de historiador, tá ligado? Então você tinha pouca gente contando a história. Então, enquanto no outro você pode desconfiar porque a galera tá sendo paga pra fazer, agora você pode desconfiar porque você tem pouca coisa, tá ligado? Exatamente. Então é uma merda, mas enfim, eu acho que é legal pontuar isso também. A gente vai falar agora do cara que entrou, que é o Nerva, certo? E aqui a gente pode... A primeira coisa que você pensa é, tá, então Domiciano morreu, entrou esse Nerva. Morreu não, foi morto. Entrou o Nerva. Claro. Suspeito, certo? A primeira suspeita no cara. Fala, será que esse Nerva não estava envolvido com o Senado, por exemplo, pra fazer essa paradinha? E aí tem algumas coisas que a gente pode conversar por aqui. Primeiro ponto que é bem negativo pro Nerva é que ele, tipo, assumiu horas depois que o cara morreu, tá ligado? Mas peraí, né, pô? Horas? Aí não, pô. Caralho, já tava com a roupa de imperador pronto esperando o cara tombar. Eu tava sentado no trono, engraçado. Então, aí é foda porque... Só, opa. E tem outra parada também que a gente vai comentar na história do Nerva, que você vai perceber que ele não queria punir os assassinos do imperador. Então não é nenhuma dúvida, velho. Ele contratou, vai punir por quê? Mas se vou me punir aí, eu vou prender o maluco da facada ou assassinar ele? Não, vou deixar uma cara solto do mundo. Exatamente. Ele deu uma facada falsa, tava tudo certo, vambora. Tudo bem. Mas tem uma outra coisa que pode pesar a favor do Nerva, por exemplo, que é porque ele era um grande amigo da família, tá ligado? Do Domiciano e tal. Então ele foi, por exemplo, cônsul e tal. Ele era muito truta dos caras, assim, tipo, ele era truta da família. Mas o que acontece? Então a gente tinha aqui nesse período o Domiciano cortando as asinhas foda do Senado, queria que o Senado se fudesse, se o imperador, vocês não mandam porra nenhuma, então o Senado tava muito fudido com ele. Só que aí, tipo, o Senado pensou assim, pô, se a gente pegar, por exemplo, o Domiciano e matar ele, por exemplo, e colocar um cara que é completamente contra os Flavianos, que era de dinastia passada, fudeu, tá ligado? Que vai ser o caos. A gente já experimentou isso antes, sabe que não dá muito certo. Foi exatamente o que a gente falou, né? Exato, a gente precisa que o substituto seja um cara que seja próximo. Então também faz sentido eles pegarem o Nerva pra isso. Outras coisas também, eles não queriam que fosse o imperador pra dominar agora. Porque o Senado, ele queria meio que ter um controle ali, certo? Então, tipo, recuperar, né? Recuperar um pouco da força. Eu quero que seja um cara que consiga recuperar minha força, mas que eu não fique preso nele. Porque eu não sei se o cara é bom o suficiente pra ser imperador pra sempre. Então eu preciso de um cara velho. Porque ele morre daqui a pouco. Olha aí. O velho Nerva. Outra parada, o Nerva, além de velho, não tinha filho nenhum. Ou seja, não ia ter perfeito. Ele era o candidato perfeito. Perfeito. Tipo assim, o cara morreu aí, não ia ter filho do maluco querendo guerrear, porra nenhuma. Ele também não tinha nenhum grande impacto, grande influência com o exército. Então os caras não iam ficar, vamos defender o Nerva, vamos lutar por ele, botar outro cara, um general. Não tinha essa parada. Respeito do caralho, hein? Tadinho. Agora eu me sinto mal pelo Nerva. Então, tipo assim, isso tudo fazia com que o Nerva fosse perfeito pro Senado nessa conspiração deles aí de assassinar o Domiciano. O que acontece? Quando eles colocaram o Nerva entrou lá, toda essa desconfiança, a primeira coisa é que a guarda pretoriana, né, que são os militares, a gente comentou sobre a guarda pretoriana no cast passado, eles amavam o Domiciano. O cara era do exército, o cara era embaçado. Então a galera falou, beleza, cara, é o seguinte, e aí, Nerva, eu acho que tô vendo que o Domiciano morreu, tô vendo que é um merda, tenho certeza que isso aí foi esses senadores safados que fizeram bosta, e você tá dando muito poderes pra esses caras, você tá começando a subir eles. Que é isso, uma democracia? que absurdo é esse? A gente já Senado com poder, você tá louco? Então, os militares junto com o povo também começaram a clamar pra que o Nerva punisse os caras. Lembrando, é verdade o que o Brunão tá falando, o povo nessa época, o romano, não queria uma democracia por nada nesse mundo. Eles queriam intervenção militar o tempo todo. Exatamente. Parece até que a história é cíclica. É até engraçado. O Brunão, ele sempre chega nessa conclusão, já reparou? Ele sempre olha e fala, porra, parece que a história é cíclica, cara. Enfim, aí os caras começaram, e aí, Nerva, vamos fazer alguma coisa? Aí tem um exemplo de como o Nerva era um bosta, né, velho? Porque os caras começaram a cobrar ele. Pô, Bruno, ele é o primeiro dos 5 grandes, como é que ele era um bosta? Né? Já começa lá embaixo.
como eles sabiam, era sabido que um dos assassinos era da guarda pretoriana, era um cara lá que tava maculado no Senado e não sei o que. Aí o Nerva falou, não, galera, eu tô com vocês, eu sou parceiro de vocês, eu tô com o povo, tô com o exército, pode deixar comigo. Tô com todo mundo, Nerva. Aí você fala pra mim, então quer dizer que o Nerva foi lá e matou esse assassino. Não, ele só tirou o cara da guarda pretoriana, falou, sai daqui, cara. Isso. E os caras ficaram, mano, que porra é essa, tá ligado? O que você acabou de sair debaixo do Domiciano, o maluco que matava até quem olhasse de torto. Assim, cara, você não pode pegar o assassino do imperador e tirar ele do cargo, tá ligado? Não é assim que você faz aqui em Roma. Mandar uma carta de repúdio pra ele. Não foi assim que a gente construiu nossa sociedade, não foi desse jeito aí, não. Já tava, tipo, bem queimado, povo / exército, e o Senado achando o máximo, porque pra mim, né, tava no meio também, sabia que se ele rodasse, ia rodar pra eles também, então, opa. E aí o que ele começou a fazer? Ele falou, porra, o povo não tá gostando muito de mim, nem o exército, então eu vou começar a comprar eles. Roma nessa época não tava com muito dinheiro, assim, sobrando, mas ele começou, tipo, derreter estátua, umas porra assim, e dar benefício pro povo, tá ligado? Porque aí os caras não vão ficar tão bolados comigo, não vão querer me matar. Auxílio emergencial. Tipo isso. Basicamente. A fazer as paradinhas lá. Enquanto isso, o Senado tava ganhando poder. Quanto mais poder o Senado ganhava, pior ficava pra eles mesmos, porque eles viravam um caos, tá ligado? Como a galera não tava muito afim, né, de ver o Senado ficando poderoso, quanto mais poderoso eles ficavam, mais instabilidade gerava ali, né, na sociedade romana. A sociedade não gostava, mas os senadores se fudiam, entendeu? Porque o senador fala assim, não, porque o outro me traiu, porque o outro não sei o que lá, e o outro... Então, tipo, começa a voltar a corrupção, que foi uma coisa que era muito mal vista pelos romanos, tipo, pô, os senadores, democracia, coisa maravilhosa, pública, que coisa linda. Aí começou uma corrupção do caralho, e a galera começou a ficar puta, tá ligado? Então, aí... E agora, quando os senadores estavam ganhando poder de novo, tava voltando a mesma coisa. Essa fita que o Brunão tá falando é muito importante, porque, pô, eu acabei de falar, né, a gente deixou o último podcast com a faca e o queijo na mão de Roma, pra se tornar um grande império. Como que pode eles estarem com pouco dinheiro e com essa incerteza no poder e tal? Por causa dessa palavra importantíssima que ele falou. O Senado era extremamente corrupto e muito do dinheiro romano, a gente comentou de reforma de moeda 2, 3 vezes no último podcast, mas muito dinheiro fluía pro exército, cara, em campanhas que não estavam indo pra lugar nenhum. Você tinha leste parado, norte parado, sul parado. E esse dinheiro vai pra onde? Só pra alimentar as tropas paradas lá. Então, meu irmão, tá foda. Como tava à beira do colapso. E o superfaturamento já tava rolando já, o caixa 2 tava tendo. As rachadinhas tava tudo rolando. Mas aí você vê como o Nerva é esperto, né? Porque ele pegou, sei lá, a estátua do Nero de ouro na cidade. Porra, derrete essa merda aí, dá pro povo, tá ligado? Foda-se. A morte de Nero foi seguida pelo caótico Ano dos 4 Imperadores e depois pelo reinado de Nerva. Foi quando começou uma nova idade de ouro na história romana, com a sucessão pacífica dos imperadores Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio. Nessa confusão, impopularidade do cara e tal, agora a Pretoriana perdeu a paciência, já tava bolada com ele, e aí os caras fizeram o Nerva de refém, tá ligado? Entraram, fizeram o Nerva de refém e falou o seguinte, irmão, você não vai sair daqui enquanto você não mandar matar os caras que matou o Domiciano. E é isso. Era isso que a gente quer uma prova de poder, né? Uma mostra de... Tipo, mano, você quer ser imperador? Tá bom, mas no mínimo que você vai fazer... Comida no prato, não. Vamos matar esse corno. O povo tava clamando por isso, tá ligado? Mata os caras que mataram o Domiciano, que era um cara incrível. Mostra, porque, mano, Roma é muito importante você manter o visual, tá ligado? A ideia. Antes de você ter comida no prato, as pessoas têm que temer Roma. Se o maluco matou o imperador... Então, se o cara matou o imperador e tá saindo andando, fudeu. O caos tá aqui então, a gente não tem mais nenhuma ordem no mundo. E aí os caras... Isso mostra muito como quem tinha o poder de fato em Roma era o exército, né? Era tipo, é um país militar, tá ligado? Então eles tinham o poder. Tanto que eles pegaram o imperador e falei, que parece dessa? Ele, desculpa então. Pegar o imperador de quê? De refém, mano. Refém. Muito aleatório. Enfim, e aí o Nerva acaba cedendo e manda matar os caras lá. E aí ele entende uma coisa, ele fala, mano, eu preciso agradar os militares pra esse país aqui funcionar. Olha essa merda aqui funcionar. E ele sugere, e nomeia, na verdade, que quem fosse suceder ele seria o Trajano, que é um cara de origem militar. Tá boa. Aí o militar que tocou, ficou feliz, né? Os militares, porque o Trajano era um militar foda, inclusive, tá embaçado, não sei o que. Não, o Trajano é foda, vou botar ele. O que deu uma aliviada pro Nerva. Não que o Senado tenha gostado disso, né? O Senado foi, caralho. Quem não gostou mais um que não é dos nossos, né? Pra comandar. E é claro, né? O reinado do Nerva acaba assim. Ele fica só 2 anos de reinado, é muito pouco tempo. Nossa, pouquinho. Mas se você parar pra pensar, tipo, o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu impedir, por mais que ele fosse um merda, ele conseguiu impedir o caos em Roma, por exemplo. Não teve nenhuma disputa pelo trono. Ficou a gente zoa da risada, mas, pô, o cara numa situação dessa, conseguir não ter guerra interna, né, velho? Ele fez um bom trabalho. Ele fez o que ele podia fazer lá. Fez o que deu. O que ele fez foi, tipo assim, eu vou agradar todo mundo, tá ligado? Era um velho,
né, cara? difícil. Que perspectiva que ele tinha. Pô. Ele fala assim, toma poder, aí os caras, pô, você tá com poder, o exército reclamava, você não tá com poder, não, toma poder então pra vocês também, e ficava naquela palhaçada, tá ligado? Pra sobreviver, ele era um sobrevivente, eu acho que era isso. E você pra pensar... Sobrevivente é uma boa definição. Eu acho que foi benéfico, tá ligado? Pra esse período de Roma, eu acho que ele foi importante. Eu não penso mal dele não, cara. Nerva, parabéns, tá como um bom imperador no meu... Pra mim não, mas aí vem um cara que aí sim é considerado um dos maiores imperadores de Roma, inclusive. Aê! Foi considerado Optimus Príncipes, príncipes é foda, né? Príncipes pelo Optimus Senado. Primes? Que é tipo como se fosse uma condecoração. Tipo, esse cara foi tão embaçado que ele foi um príncipe ótimo, tá ligado? Porra, ele tem um cargo passado. Que tem outros caras que tinham, que a gente comentou em outros podcasts de caras que eram muito fodas e tal. E ele foi considerado o Império de Roma que teve um período com maior extensão territorial, por exemplo. É, porque a fita é essa, a gente já comentou isso também no outro podcast, né? Chegou num ponto de Roma que só ia sobreviver se continuasse expandindo sem parar, né? Exato, tem discussão porque sobre isso, ia comendo mais, né? E comendo e ia se alimentando, né? Entre aspas, Exato. nessa E aí metáfora. eu acho que a importância do Trajano ser um líder que é militar é saber disso. Na hora que ele entra no poder, ele fala, bicho, só tem um jeito, né? De eu segurar essa bomba aqui. Exato. Se você pra pensar um pouquinho da história, o pai do Trajano, ele lutou junto com Tito, que a gente já comentou também, naquela revolta dos judeus. O Trajano também lutou em revoltas pelo Domiciano, que o Domiciano participou e tal. Então, ele era muito bem quisto, tá ligado? O primeiro ato que ele teve quando ele passou imperador, show de bola, a primeira coisa que ele fez foi, vou sair fora. Vou dar um rolê e eu vou andar por todas as províncias de Roma aqui, tá ligado? Conhecer o território, né? Eu vou cuidar do meu território, gostei. Sair do castelo, né, velho? Porra, tá certo. Então ele era um cara prático, tá ligado? Ele era um líder de exército. Então ele Cara de campo, né, velho? Primeira coisa que eu quero saber como que tá aqui em Roma. Quero saber como estão as fortificações. Então, o povo vai me ver também, tá ligado? Vai ver que eu sou importantíssimo e tal. E ele começou a andar. O primeiro problema que ele percebeu foi na Adácia. Já tinha tido problema com o Domiciano na Adácia, tá ligado? Que era uma província de Roma lá. O rei da Adácia fez um combinado com o Domiciano. O Domiciano mandaria, tipo, dinheiro, homens, umas paradas assim. A Adácia construiria uma fortificação pra Roma, tá ligado? Pra ficar depois de Roma, tá ligado? Então, pros bárbaros não entrarem na Adácia e, por consequência, entrarem em Roma. Eles fizeram bem bolado e tal. Só que quando o Trajano chegou lá, ele deu uma olhada, ele achou meio estranho. Ele falou, mano, esse muro que os caras estão construindo, eles não estão virados pra lá, tá virado pra cá. Tá muito estranho isso aí, não? Parece que eles estão fazendo um muro contra Roma, não o contrário. Os caras estão se isolando de Roma pra se defender do que mesmo, velho? Aí ele passou por ali, trocou, cara, falsidades todas. Não, pô, tamo junto, não sei o que. Mas o Trajano sacou que ali seria um problema, tá ligado? Ele falou, mano, ele sentiu o cheiro de isso cilada. Aqui vai dar merda. Mas tudo bem. Continuou andando e tal e voltou pra casa, né? Depois de um tempo lá, ele voltou. Só com conhecimento anotado. Anotou lá, falou, aqui vai dar merda. Aí ele voltou. Quando ele volta, os senadores estavam como? Daquele jeitão, né? Voltou milico. Mas aí o Trajano ele era muito esperto. Ele falou, mano, a gente não precisa disso, tá ligado? Chegou no Senado e falou, galera, é o seguinte, vamos fazer família, vamos fazer legal, tamo together aqui. Eu não gosto de vocês, vocês não gostam de mim, tá tudo bem. Mas tá tudo bem. A gente vai governar junto aqui, não tem problema nenhum. Aí o Senado ficou mais tranquilo. Talvez o cara não seja muito escroto. É o primeiro imperador que não vai passar a espada na gente, então tá bom pra caralho. Também o Domiciano fez isso, depois ele foi assassinado, então é um ciclo, foda, né, cara? É um ciclo aí, a vida é cíclica. Quando ele chega em casa, ele fala, beleza, o que a gente precisa agora pra Roma ficar embaçada, tá ligado? A gente tá protegendo aqui pra proteger Roma o que a gente tem, mas Roma não é isso. Roma precisa do imperialismo de novo. A gente tá sentindo falta disso. Olha aí. Então ele começa a dar essa ideia, tipo assim, ó, vamos arrumar a casa bonitinho. Eu já tenho algumas metas que pode dar aqui, a gente vai arrumar pra ficar bem bonitinho, e depois disso o que a gente precisa é expandir, tá ligado? Ele bota isso como uma meta lá de governo dele lá, agora, ei, Trajano, porra. E um cara que entra e ajuda muito ele, a gente vai ver aqui alguns exemplos, é o Apolodoro. Esse Apolodoro era um amigo foda do Trajano. Tentei procurar alguma forma de definir ele, tipo, pode ser arquiteto, engenheiro, mas enfim, ele era um grande construtor de coisas, tá ligado? Desde pontes, estradas, prédios, planejamento da cidade, ele era um cara embaçado. Ele entendia dessa parada, ele sabia construir as coisas. Exato, então é importante porque se você vai em Roma hoje, por exemplo, você encontra ainda construções que remetem a Apolodoro, homenagem a Trajano. Ele foi um cara muito grande em Roma, muito foda ainda. Como o Trajano começa a arrumar as coisas, ele chega no Senado, ele chega, né, ele lembra lá da marquinha que ele fez. Vai dar merda lá naquele ponto ali. Na Dácia. Então beleza. Aí ele fala, tá, vou fazer guerra. É isso. Os caras estão muito loucos. Vou chegar a bater neles antes que eles batem em mim, né, não? É claro, pô, sábio. Ganha a briga quem bater primeiro. Agora uma coisa que foi muito interessante que ele fez e não precisava ter feito, poderia só pegar, levantar e ir pra Dácia e falar, falou galera, ir lá e bater. Mas ele chegou e pediu permissão pro Senado, tá ligado? Aí não. Aí o que é interessante disso é que fica bem claro, ele fala assim, tudo bem, claro, que o Senado se fala assim, não, você não vai não, ele matava o Senado, provavelmente. Passava faca em todo mundo, óbvio. Mas ele pedir isso simbolicamente, ele fala, Senado, a gente tá junto, você tá entendendo isso aqui? Que Nossa, é muito forte, é muito forte. Imagina só, você é do Senado,
Senado. Vem o imperador até você, pede qualquer merda, velho. Ah, eu quero atacar Atlântida, que nem eu sei se existe, foda. Tá, você, como senador, você fala, eu vou deixar. Porque se eu falar assim, vai passar a imagem de que fui eu que permiti. Não, mano, Roma tá construída de novo. Ele vai fazer se ele quiser, certo? Dessa. Se o Senado falasse Exato. não, ele ia. Mas era muito mais inteligente o Senado falar, vai lá porque eu deixo. Óbvio. Exatamente. Acabou, porque o Senado né? também reforça o poder do Senado, enfim. Nossa, várias genial, coisas, né? genial. E aí, claro, ele chega lá na Dacia batendo em todo mundo, pá, senta o dedo, porradaria, aquela bagunça do cacete. Ele ganha a guerra, obviamente, mas ele perde muita gente, porque teve várias tempestades, tinha um rio grande pra caralho pra atravessar, era uma bosta. E tinha, adivinha, uma muralha que tava lá Uma muralha pra do atrapalhar o cacete. contrário. Os caras atrapalharam a entrada de Roma, né? Porra, aí que vários foder, bagulho Mas interessante enfim, ali, e né? é claro que o rei de lá, ele falou assim, não, cara, agora eu entendi, não, pô, o Domiciano me falou, não quis acreditar muito bem. Que Roma era Vocês são forte bravo mesmo, né? mesmo. Roma era bravo mesmo, né? A Tudo planta tava de acreditei. ponta cabeça, foi erro meu total aqui, desculpa. Agora eu tô vendo o jeito Fiz um certo de caixa fazer. 2 com a empreiteira aqui, a empreiteira subiu o muro pro lado errado pra A culpa superfaturar. não foi minha, foi sem querer. Desculpa. Ave Aí. César, a César que eu quero de César, tá tudo certo. Trajano fala assim, beleza, parça, você quer fazer assim? Tudo bem, mas é o seguinte, eu vou mandar o meu amigo Apolodoro construir uma ponte. Se eu tiver que te bater de novo, aí eu vou andar por aqui, por esta O ponte. bagulho tem um caminho reto, é só vir reto, não tem nem Eu quero curva que você não. veja, eu quero que você veja e Já eu veio com o venho. porrete, já retão aqui, ó. Filha da E essa puta. ponte, tava pesquisando a ponte que o Apolodoro construiu, ela ficou por mais de 1000 anos lá, velho. Que depois Caralho, ela foi 1000 anos, desmontada ponte de e pé, construíram outra. Cara, esse é o verdadeiro herói de Roma, Pô, isso aí é Apolodoro. Como é que a gente não fala verdadeiro desse homem, velho? engenheiro, né? Não só herói, não. Mas aí beleza, o que aconteceu? Alguns anos depois, uns 4 anos depois, a porra do rei miserável lá da Audácia, ele falou, não, negativo, que se foda. Aí ele juntou com os bárbaros que tinham as tribos lá de bárbaro. Falou assim, parceiro, vamos fazer Boa. aqui uma união, cara. Vocês têm que me entender. Mas é muito idiota, né, velho? Cara, Puta merda. não aprendeu. Ele falou, você tem que entender que a Dácia é a última muralha, olha que merda, a última proteção que vocês têm contra Roma. Ah. Porque pra Roma chegar em vocês, eles têm que passar pela gente. O Trajano obviamente Genial. falou assim, oi, filha da puta. Aí ele faz a segunda incursão lá. Agora de ponte. Mas eles não conseguem ganhar, tá ligado? Quer dizer que a Dácia foi tipo o Vietnã de Roma, velho? Exatamente, só que é tipo assim, e o foda, o que é impressionante é que o Trajano chegou com o exército lá pra arregaçar os caras, ele não conseguiu passar a primeiro momento, tá ligado? Só que o Trajano, Oxe. ele é um cara de guerra, ele é um cara bolado, né? Aí ele chegou e falou, mano, quer saber de um bagulho? A gente não precisa ir com a força bruta assim pra lutar com os caras. Vamos fazer um negócio aqui. Ele deu uma olhadinha no mapa e falou, pô, se a gente cortar a distribuição de água, só fazer isso aqui, ó, aí os caras morrem de sede. Aí ele fez e ganhou a guerra, tá ligado? Aí, vai todo mundo E dizer. o que é legal... Genial. O cara, além de montar uma ponte, montou uma represa. E com isso, ele fez uma Represou parada que é a água muito dos impressionante, caras. porque como eu falei que Roma tava tendo algumas dificuldades financeiras, a Dácia era rica pra caralho em ouro e pedras preciosas, tá ligado? Nossa, aí pronto, né? Aí deu tudo certo. Aí deu nós, né? Ele foi, a Dácia agora é nós. Aí é unir útil ao agradável, né? Exato. Que gostoso. E aí, mano, ele volta pra Roma como o quê? Herói, né, pai? O cara Claro, voltou pai monstrão. demais, né? Aí ele fala, beleza, a gente começou agora, né, as defesas estão quase todas ali no esquema, a gente precisa dar uma melhorada aqui na cidade. Teodoro vem pra cá, começa a construir ponte, estrada, porra toda. Por isso que tem aquela parada de todas as estradas levam a Roma, né? Essa que é a ideia. Tipo, a gente tem tanta estrada pra ir pra qualquer das províncias, que cada estrada que você pegar, você vai chegar em Roma um momento ou Nossa, outro. que da hora, né? Isso eu acho que é o que marca mesmo, ideologicamente, culturalmente, tipo, a importância de Roma, né, velho? Exato, a importância Da do hora, Trajano da também, Europa mano. toda, né? Tem um mercado, eu acho, em Roma que chama Trajano. Mas, porra. Ficou muita referência aí, E aí né? que do finalmente pós. faz todo sentido do mundo as tropinhas, né, Slow, no Civilization. É, elas andam construindo estrada. Aí não tem erro, é estrada pra todo Briga, lado. bate e constrói estrada ao mesmo tempo. Tem um quadrinho que a editora Record lançou aqui no Brasil, eles lançam Asterix, né? Eu nunca tinha lido Asterix na minha vida, é um clássico e tal, enfim, não sei o que lá. Aí depois lançaram um novo, que é Asterix e a Transitálica. Aí eu falei, vou comprar essa pra ver se é legal, depois eu vou vendo as antigas, né? Pô, as historinhas da Asterix são muito da hora, É né, mano? muito legal, eu li esse final de semana, é bem bacana. Tem duas curiosidades bem legais. A primeira é que eles tratam justamente das estradas de Roma, tá ligado? Essa que é a discussão que eles fazem. Tipo, Roma tinha, qualquer estrada levava a Roma, eles tem essa ideia, só que as estradas estavam emburacadas, enfim, tava uma merda, porque o Senado era muito corrupto. Olha Então o aí. Senado pegava o dinheiro pra fazer orgias e coisas assim. Pô, faz sentido pra caralho. E aí, enquanto isso, um senador tá lá no Senado e fala, pô, aí tem o nome do cara, acho que é Corruptos, é um bagulho assim. O senador. Corruptos, maravilhoso, Pô, esse maravilhoso. merda tá fazendo orgia com nosso dinheiro, não sei o que, ele tá dormindo assim, e os caras, tá falando mal de você. Aí ele acorda e fala, pô, essa estrada de Roma é maravilhosa. Ah. Tanto que eu vou fazer uma corrida de todos os povos que a gente comentou aqui nesses podcasts, por exemplo, da Itália, né? Todos esses povos fazer uma corrida de biga, tá ligado?
ligado? Pelas estradas mostrando Corrida como de elas são pica? fodas. De biga, porra. De bico miserável. Caralho, eu entendi outra Eles coisa. vão tá com a mente em outro lugar. Então. Aí eles fazem essa competição, mostrando que as estradas eram fodas, vai passando por algumas das localidades que a gente comentou no cast. Então, se você tá acompanhando o cast de Roma, esse quadrinho é muito legal, mano, porque ele tem uma base histórica bem bacana, ele vai mostrando várias coisas da sociedade, ele mostra das outras civilizações que não eram só os romanos, tá ligado? Porra, adorei, velho. E era legal. Bem na época do Trajano, né? Então, eu acho que se passa essa eu não sei se história? na época do Trajano, porque aí mostra o Júlio César. Claro, a imagem típica, né, do imperador. Então eles mostram o Júlio César como imperador. E uma coisa que é interessante é que, como todos os povos vão ter ali os corredores, que são os representantes, né? A Gália tem o Asterix e o Obelix. A Roma tem também um campeão lá mascarado, e esse cara, ele se chama Coronavírus. Ah, meu Deus! Uau! Assim, tanto que quando eles teve o lançamento, mas assim, esse quadrinho na França, sei lá onde foi lançado, ele foi lançado antes do coronavírus, tá ligado? Mas o nome do cara é coronavírus, eu não sei porquê, tá ligado? Caralho, que doideira! Olha a conspiração terrível que o Brunão descobriu Muito. agora, velho. E, tipo, é muito estranho que Pois você tá é. no quadrinho, aí tá passando o herói de Roma, e tá os caras gritando coronavírus, é muito aleatório. Que aleatório da porra esse nome, cara. Enfim, não sei porquê, velho. Eu teria que tentar ver por que os caras colocaram esse nome no bicho. Um especialista em latim É aí ajuda a interessante gente. por dois motivos, né? Primeiro isso que o Bruno tá falando, que é legal quando o quadrinho usa a história pra contar um pouquinho da história real de Roma, mas também é legal porque, se você lembra, Asterix nunca foi derrotado, né? E a parada toda é essa. Roma sempre que a teve Gália, problema né? no norte. Exato. Nunca em ganha da momento Gália. algum, ela vai vencer da Gália. Nunca vai cortar a Gália de cima da cabeça de A Gália e as tribos germânicas lá, né? Também é um problemaço. Né? Exato. Tanto que no quadrinho a ideia é que eles tinham uma poção mágica, né? Por isso que Roma, mesmo sendo Roma, não conseguia entrar lá. Exato. Isso É é muito difícil de foda, explicar, cara. né, cara? Como é que Roma tinha a Europa inteira e não conseguia tomar aquele finalzinho. Exato, muito estranho, né? Mas enfim, as estradas foi uma coisa muito legal, mas uma coisa que eu estava pesquisando é que o próprio Trajano, ele teve que, depois de um tempo, começar a destruir as estradas. E isso foi uma coisa que foi quê? acontecendo ao longo dos imperadores e pra frente dele. Por quê? A estrada facilitava muito ele chegar nas províncias. Perfeito, Certo. show de bola, o cara é um gênio. Show. Porém, também facilitava muito dos bárbaros entrarem em Roma, tá ligado? Puta Então é merda. uma faca de dois legumes ali, ele falou, "Ih, Ah, rapaz." mas aí não, é que o Trajano foi burro, né? Que ele fez duas mãos. Se ele fizesse mão única. Ah, os caras não iam vir, né? Só pôr a placa, né? Pô, o cara é burro demais, velho. Mas tá bom, vai. Eu vou respeitar também, porque era antigamente, né? O cara não tinha o estudo que eu Não tenho. tinha, exatamente, não tinha esse conhecimento maravilhoso que você tinha aí. O que ele fez, né? Ele não fez nada, imagina. Basicamente é isso, e tipo, essas estradas maravilhosas acabam sendo, ao longo das histórias que a gente vai contando aqui, elas estão sendo destruídas com o tempo, porque eles perceberam que era trampo, tá ligado? Facilita pra gente, mas atrapalha tanto, então aquela parada. Imagina como estaria. Se hoje a gente ainda tem, né, ruínas romanas que ainda marcam a história, imagina se eles não tivessem que ter destruído algumas coisas. Tô louco, bem legal, bem legal. Outra coisa também que se comenta muito sobre o Trajano é a relação que ele tinha com o cristianismo, né? O cristianismo, né, já tá, sei lá, 100 anos depois de Cristo, então ele já tá se desenvolvendo ali, o cristianismo... Já tem um ou dois crentes por aí. Exatamente, então tipo, Roma já tava sofrendo, vamos dizer assim, com o cristianismo que tava crescendo lá. A visão do Trajano era bem prática também, assim, como a visão militar dele, pelo que você entende da história. Tipo, cara, ser cristão era crime, ponto. Isso é uma coisa que era sabida, tá ligado? Ser cristão era crime. Nunca deveria ter mudado. Mas, é tipo assim, ele não condenava, tá ligado? Ele não falava assim, aquela paradinha assim, ah, você é cristão, eu vou te fuder. Isso aconteceu na história até recentemente já, mais recente, tipo, ah, se você tá num país agora que não pode ser de tal religião. Aí o cara não gostava do vizinho, falava, ah, o vizinho não sei o que lá, é judeu, é aquilo, é isso. É, dá uma treta foda fazer. Enfim, aparentemente ele não tinha muito essa parada. Então, tipo, se tinha alguma coisa, alguma lista, o cara, ah, eu acho que o fulano quer, ele não dava muita bola, tá ligado? Ele falava, mano, chama o cara fala assim, não, eu não sou cristão. Tá bom, então, vai pra cá, viu? Então era uma coisa muito mais... Gostei. Tipo, vou perseguir o cara só se ele for cristão real. Tipo assim, o cara, eu sou cristão real e não podia ser cristão real. Mas ele não perseguia ativamente. Acho que era essa pegada da história do Acho que é o Trajano, melhor né? jeito mesmo. Acho que tinha que ter se mantido assim. Só ser feio. Ah, você é cristão? Que feio, hein? Coisa chata. Devia ser assim hoje em dia. Vamos trazer de volta essa parada? Acho que tá mais próximo do contrário, cara. Isso que me dá medo. É verdade. Você é cristão mesmo? Que coisa chata, cara. Por que você faz isso com você mesmo? Pô, vamos fazer isso aí, velho. Gostei. Eu vou trazer de volta, Outra coisa também que se fala muito do Trajano é sobre a região da Armênia ali, que ela era meio que dividida, tá ligado? Entre o Império Parta, que era o Império Grande lá, e o Império Romano. Então, como que era? Antes do Trajano, obviamente, a Armênia, ela queria ser independente, mas aí o povo parta não queria abrir mão, assim como não queria abrir mão o povo de Roma. Então, isso era meio que bem bolado. Agora a gente tem o outro lado da coisa, né? Assim como a gente comentou que a Gália e o povo lá do norte da Europa se recusava a todo culto de ser dominado, o que é um problema pra Roma. Agora a gente tem a leste, o Império Parta, que é enorme e também nunca vai ser dominado. A gente vai terminar a história de Roma com eles não conseguindo fazer isso. Isso é muito doido, né? É engraçado Roma tá fechada, porque cara. A combinação que você deu na Armênia foi muito aleatória, né, bicho? Porque os caras chegaram e falaram assim, irmão, eu quero ficar com esse lugar Armênia, eu quero ser independente.
Aí os partos, não, você é meu. Aí Roma, não, é meu. Aí vamos fazer bem bolado. Então os partos escolhiam o rei e Roma tinha que aprovar. Tipo assim, não, esse cara eu deixo. Hoje eu quero o rei romano, amanhã eu quero o rei trajano. Aliás, só uma curiosidade, eu fui dar uma olhada. O que era o Império Parta, tá ligado? Porque, sei lá, a gente não conhecia muito bem. E ele é um compilado hoje de mais de 10 países, pedaços todo de mais de 10 países. É enorme. Era grande, cara, era grande, eu não conhecia. Mano, é a baleia branca do Império Romano, cara. Eles nunca... Bom, assim como Galha, entendeu? Exatamente. Do mesmo jeito. Também era um problemão, Sempre né? tem, né, esses inimigos. Mas também teve época que Roma deu uns cacete também em parte, né? Claro, tinha mas essa treta, nunca né? ganha. Assim como no oeste a gente vai ter a Grã-Bretanha como um todo, e no sul a gente vai ter o Egito. Roma tava fechada. Neste dia, no ano de 98, teve início o reinado do imperador Trajano, visto por muitos historiadores como o melhor imperador de Roma. Teve uma época, na época do Trajano, olha que sorte, que o cara que queria se expandir, olha que curiosidade, o rei dos Partos falou assim, pô, vou escolher um parente meu aqui pra, né, botar o parente como rei. Aí o Trajano falou, ótima, esse tudo que eu queria, uma desculpa como essa pra eu entrar e bater em você pra caralho. Isso parece legal. Ele vai se expandindo até Mesopotâmia lá, Rio Tigres, Eufrates, do caralho, e dizem que ele queria chegar nas Índias também. Só que aí ele deu uma parada e falou, irmão, acho que eu tô meio velho pra ir até as Índias, né, acho melhor dar uma voltada. Acho que já tá bom. Passar já. os meus últimos dias em casa e não no campo de batalha. Se tivesse uma porra de um barco, eu ia. Olha, pô, a pé é foda. Só que aí, qual que é o foda? Como ele fez isso muito rápido, ele foi conquistando de forma muito rápida, obviamente que pra manter é muito difícil, né? Porque ele chega, conquista e vai embora, os povos iam se rebelando de novo e tal. Pô, a gente viu isso agora recente, né, com os Estados Unidos, né? Você invade, aí você sai, no que sai, fode. Exato, tem que, óbvio, né? tem que ter toda uma... Fica aquele vácuo lá, né? Uma estratégia pra você conseguir ou agregar, juntar aquele... Enfim, toda uma parada complexa pra você dominar um povo e tal. Isso se for possível, né? Pela história que a gente sabe que é, assim, quase impossível. Mesmo que você Normalmente dá domine. bosta. Você vê o Oriente Médio, por exemplo, você vê que não é tão fácil assim. Pois é. Mas enfim, além de ter essas revoltas que estavam começando a focar por ali, eu acho que ele viu que ia dar um trabalho meio grande. Lá em Roma, os judeus começaram uma outra revolta. Né? Começa a ter essa revolta dos judeus em Roma e começa a ficar uma coisa meio que recorrente. A Judéia, a partir dessa época, começa a ter muita revolta, né? Dessas tantas, 3 vão ser gigantes, inclusive. Exato. Né? Aí ele fala, pô, preciso voltar a proteger Roma, né? Não adianta ficar expandindo se minha casa tá desorganizada, até porque meu plano era organizar a casa e depois expandir. Porém, entretanto, todavia, nessa volta, lá no deserto e tal, ele pega uma insolação e morre, mano. Não, é possível. Não, agora, morrer de insolação não. é foda. Não. Porra, você tá no deserto, Slow, nessa época no cavalo. Isso é comum, não, cara. Não, peraí, você é o imperador, velho. Não, você não vai morrer de... Mas você é o Trajano, né, irmão? Ele foi sozinho. Abanando foi caganeira, você. Não foi? Foi alguma outra coisa. Foi mordido de escorpião. Achei, foi insolação, não, velho. Só o matar o cara é muito desrespeito, porque ele não tinha protetor, né? Contra os raios ultraviolentos, né? Não tinha um boné, não? Pô, sendo carregado ali pelos escravos, abanando com folha de bananeira, cara. Tem noção o que? Esse era o cara que tava sendo carregado e os escravos não morreram de insolação, é engraçado. Porra, assim, eu acho que deve ter morrido muitos mais escravos do que imperadores de insolação. Mas que historinha ruim, né, de você terminar, velho. Meio difícil de engolir, né, cara? Porra! Ele tava numa ascensão de dominação, de imperador e tal, ele acabou tendo uma morte meio que repentina e meio do nada, né? Isso que o Brunão falou, dele conseguir dominar grande parte do território parta, é uma das maiores vitórias de Roma da história. Tipo, todos os outros imperadores vão se basear nisso daqui pra frente. E o cara morre de sol? Esse cara não tava preparado, né? Tá na montanha lá da Itália, só uma nevezinha, friozinho, aí pegou o deserto. Eu não aceito isso não, velho, não aceito isso não. E o maior problema disso é porque como ele morreu muito do nada, ele morreu sem resolver nada. Ele não tinha, inclusive, nenhum sucessor, porque ele não tinha filho. E ele não tinha também falado, o general fulano vai ser meu sucessor. Então, tipo, ele morreu do nada e Roma já falou, opa, será que vamos agora? Vamos chegar no caos? Parece que todo momento a gente tá... Morre um cara, a gente tá próximo do caos, tá ligado? Esse é o momento. E agora a gente vai entrar numa sucessão de imperadores que, cara, parece que um pensava o contrário do outro, tá ligado? Agora voltamos pra aquilo que o Brunão tinha chamado a bola, né? Um imperador querendo desfazer o trabalho do anterior. Exato. E aí o Trajano, ele não tinha filho, como o Brunão falou, e aí qual que foi a fita do filho? Acaba que a mulher dele, né, a Pompeia Plotina, ela chega com um documento, assim que o Trajano morre, e fala, ó, Trajano deixou um herdeiro pro império, né? Que é o menino... Engraçado. Não avisou pra ninguém, né? Só pra ela. Não avisou pra ninguém. O menino Adriano. Só que assim, vou contar quem é o menino Adriano e por que muita gente aceitou esse documento, tá ligado? O Adriano, ele era filho do Públio Hélio Adriano, que era senador e primo do Trajano. Então o Trajano também tinha primo politiquinho, entendeu? Não era só a galera militar. Era primo nessa época, então essa é a verdade. Mas tem que lembrar
seguinte, né? Você tem que separar muitos patrícios dos outros povos, né? Os patrícios eram aqueles que tipo, estavam dentro de Roma, da esfera de Roma, né? E o Trajano fazia parte dessa galera. Imagina o tanto de erro de tradução que não rolou, velho, de Patrício ter virado padrinho e primo. Puta, não deve... Nossa, a gente deve estar tudo errado na história de Roma, mas tudo bem. Pode ser, daí. Mas enfim, o primo dele não era, né? E aí o que acontece? Ele morre, o primo do Trajano morre, e aí fica os dois filhinhos dele, que é um deles é o Adriano, e a outra é a irmã, que não encontrei um nome confiável. Infelizmente pode ser Adriano, pode ser Adriano. Né? Mas peraí, mulher no Império Romano, por favor. Enfim, tem uns nomes lá, mas eu não consegui nenhum que fosse muito confiável, também porque ela não aparece muito na história, né? Claro que não, óbvio que não. Claro que não. Mas quem vai aparecer é quem? A Plotina, por quê? Esse menino, ele vai pra Roma pra ser criado pelo imperador, pra ficar próximo daquele círculo lá e viver uma vida de corte. O imperador não tá morrendo de sol lá no deserto, pô? Antes disso, né? Ah, tá, ele já tinha se treinado. Não, durante a vida de Império do Trajano, ele recebe, né, esses meninos pra tomar conta porque os pais morreram, né? Só que, como o Brunão falou, o Trajano não ficava em Roma, né? Ele viajava, ele saía fora. Ele ia cuidar de expansão, cuidar de política, cuidar de estrutura, um monte de coisa. Alô, criança, você que é uma órfã, né? Seu pai morreu, não foi? Foi. Então eu vou deixar você aqui a cuidado desse homem. Cadê ele? Ah, foi embora. Ele é o imperador, porra. Ele não tem que tomar conta de ninguém, não. Ele botava assim, ó, pega aí e fica vendo na corte aí, foda-se. E o grande, vamos dizer assim, padrinho deles foi o Públio Aciano. Esse cara era, tipo, um oficial do exército muito poderoso e ele tava sempre por Roma, então ele ficava de olho nos moleques e tal. Eles também foram bastante educados por mestres helenistas, né? Que é assim que eles chamavam, que era a galera grega. Então, não confio. Aí temos um problema, né? Essa cultura grega aí veio pra acabar com todo mundo. Então o Adriano, ele cresce muito com essa parada da cultura grega enraizada nele, né? Aí o que acontece? O Trajano, ele tava na Germânia, resolvendo as picas dele, e aí nessa, né, passou vários anos ali, e o Adriano, quando fez 19 anos, no ano de 95, pelo Públio, ele ganha a condecoração de tribuno militar. Tipo, ele é uma palavra da lei, né? Incursões militares ali, né? E ele vai... Tô preocupado, porque parece que esse menino não brigou foi nada, hein? E já tá tribuno militar. Já tá tribuno militar. E aí ele vai pra Mésia, servir na Mésia. O que é a Mésia? Aquele pedaço... Aquele pedaço de Roma, que era o sul da Europa com o norte da África. Até que eles chamavam de Mésia superior e Mésia inferior, né? Porque era a parte de cima e de baixo. Então ele primeiro vai servir na Mésia superior, fica lá 1 ano, desce, fica mais 2 anos na Mésia inferior. E aí ele resolve ir pra Gália quando acontece o evento do Trajano se tornar imperador. Isso eu tô falando antes do Trajano ser imperador, entendeu? Legal. Isso é bem no comecinho da história que o Bruno contou. No meio tempo tava esse moleque cruzando Roma pra cima e pra baixo. Exatamente. E aí ele vai pra lá pra poder falar, porra, Trajano, tô imperador mesmo, que foda, não sei o quê. Coisa boa. E aí ele cai nas graças mais ainda daquele círculo interno próximo ao imperador, principalmente da esposa do imperador, a Plotina. E aí já vem, né, os plots os plots da Plotina. Olha aí. Várias fofocas. Roma, muito triste da história de Roma é que sempre que tem uma mulher na história de Roma, ela tá tramando contra o imperador, né, bicho? Eu ia falar isso. Sempre é a mulher do cara e ela tramando pelo... Tem várias fofoquinhas históricas aí, de que dizem que ela tinha um crush no moleque, essa porra. Mas enfim. Pra quem ainda não lembra disso, a gente fala isso todo o podcast também. A história de Roma, principalmente, é extremamente machista, né? E preconceituosa no geral, racista e etc. Tanto claro. que todos os povos que não são romanos são bárbaros. Isso. E as mulheres só estão lá pra armar pros homens e acabar com a vida dos homens. Exato. Isso. E aí o que acontece? Ele vai, graças a essa proximidade do círculo interno do imperador, ele vai ganhando mais respaldo no império ainda, passa a ser pretor, depois vira governador, né? E aí em 108 ele chega a ganhar um cargo que era chamado de cônsul suffecto, né? Que na época da República era um cargo muito importante, era como se fosse o topo político, vamos dizer assim, uma analogia, como se fosse um ministro hoje, né? Na República, né? Porque a gente comentou que no final da República, o emprego de cônsul era quase o líder, né, da época, mas durou muito pouco, depois veio o imperador e acabou com isso. Mas cônsul ainda continuou um título foda. Era um título, mas era mais... que o Trajano fez que era legal, que pensa que Roma tinha várias províncias. Então ele fazia bem bolado, chegava o governador lá, Trajano, os caras tão não sei o que lá, o que eu faço? O que você quer fazer? Você conhece o povo, caralho? Fala aí, fala essa merda. Olha, muito bom. Fala aí, faz aí que eu assino embaixo, né? Então Trajano realmente deixou Roma muito bem pra esse menino, né? Agora vamos ver o que vai fazer nessa estrela aí. Ele foi um dos caras mais marcantes de toda a história do Império Romano. Ele deixou um legado que até hoje é visível em Roma e fora dela, sendo que desse legado, 2 coisas são consideradas patrimônios da humanidade pela Unesco.
Você tem ideia de quem eu tô falando? Esse cargo era mais figurativo na época, né? Era só pra mostrar que ele era realmente muito queridinho do círculo interno. E aí, quando vem com esse documento, a galera fala, porra, pode crer, né? Adriano, cônsul, né? Maravilhoso. Adriano naquele menino lá que fez tudo Era certinho, o- foi... Ah, o eu gosto pupilo? desse menino aí. Esse Pô, mesmo. é da hora. Só que rola alguns questionamentos por historiadores hoje em dia, né? E também depois de alguns anos de análise da história. O primeiro era que Trajano não era tão ligado assim na ascensão dele. Os que estavam em volta de Trajano que possibilitaram essa proximidade e a ascensão do Adriano. Outra coisa. É importantíssimo. Agora que o Slow contou essa história toda, a gente tá achando que o Adriano é foda. Mas a gente tem que lembrar que o apontamento pra novo imperador veio depois da morte. Trajano não falou em vida. Não, esse nunca. cara. Ele não falou Outro isso. ponto que a galera questiona muito é porque em nenhum momento Trajano elevou o Adriano ao patriciado, né? Que era algo muito importante também pra essa manutenção de poder e tal, fazer ele se tornar mais do epicentro de Roma. Tanto é que Adriano acaba se tornando depois cidadão de Atenas, né? Porque ele era muito ligado à Grécia, né? Ele foi Caramba, criado dentro dessa cultura, ele amava a Grécia. E aí, Respeito, né? outra coisa também, que é muito importante, que a galera depois foi parar pra ver, é que o documento que a Plotina apresentou foi assinado por ela um dia depois da morte do Trajano. Que curiosíssimo. Pô, tô Aí você fala, chocado. caralho, o Trajano entrou mandou uma mensagem do além pra mulher, velho, pra ela poder mandar assinar, tá ligado? Tipo, que porra é essa? É, bicho. Então, O cara fez um tanto monte de coisa, né? Respeito nenhum Trajano aí. O cara Respeito nenhum. O cara morre com o sol também, é de fuder, né? O respeito foi aí. Foi todo embora Foi aí nessa que hora. matou o respeito. Tanto é que alguns caras do Senado vêm questionar na época, mas era uma minoria. E aí ele tem não só o Senado, porque ele era filho de senador, mas também o Públio Aciano, que era um chefe do exército, colocando também o exército na disposição dele, né? Pra ele Então ele assumir. era imperador, ponto. Não Exato. E aí, a primeira coisa que ele faz como imperador era ficar onde ele tava, porque na época que acontece a morte do Trajano, o Adriano, ele tá na Síria. Mas também ninguém parava em Roma mais, hein? Não parava, né? Ele, nessa época, já era cônsul sufecto e também, né, tribuno militar, então ele tava lá. E aí chega a notícia de que de que Trajano morreu e que ele tava sendo o sucessor. O que ele faz? A mãe fala, né? Filho, você é sucessor. Chega a notícia, e aí a primeira coisa que ele faz, em vez de voltar pra Roma de uma vez, porque ele sabia que ia estar meio conturbado, o que ele faz? Ele resolve estagnar a incursão militar ali e fazer uma festa ali, com o próprio exército, tá ligado? Que desrespeito do cara. Pra que a situação política dele vá se firmando junto com ele até chegar em Roma, entendeu? Em vez dele sair espalhando. Outra coisa que ele acabou fazendo ainda antes de voltar em Roma foi reprimir a segunda grande guerra judaico-romana, né? Que o Bruno falou que tava tendo umas incursões na Judéia. Então ele já emendou ali na guerra de Quitos, né? Que a gente comentou inclusive no cast de antissemitismo, há muito tempo atrás. Cacetado, então quer dizer que ele antes de tomar o império, ele ainda vai pra batalha de novo? Ele entra, Caralho. ele reprime, né? Essa guerra Nossa, impressionante. dos judeus. E aí depois ele parte pra lá. Quando ele volta pra lá, o Públio é que tava como pretor, né? Prefeito ali de Roma, esperando ele chegar pra dar pra ele o comando. E Torcendo quando ele pro moleque chega, morrer pros judeus, né? E não morre. Não morre. Tá bom. Quando ele chega, o Públio publicamente acusa 4 senadores que estavam fazendo o quê? Oposição ao comando dele ali. E sem permissão do Senado, ele executa os 4. Que isso? Puta Pra Pra merda. mostrar que quem manda é o exército e o imperador. Não é assim não. Bagunçou. E o Adriano fala, porra, tá aí, né? Em meu nome? Tá bom. Que fita. É isso. E graças a essa primeira ação de reinado aí, vamos dizer assim, quando ele chega em Roma, é que o período inteiro de reinado do Adriano, ele é meio conturbado com o Senado, tá ligado? Ô, mas parece injusto, né, cara? Culpa do Públio, nem foi ele que fez isso. Pois é, mas ele meio que, tipo, ficou olhando lá. Assinou embaixo, né? Deixou. Não embaixo, viu e ok. deixou. Não só essa questão ficou complicada, como também questões que eu vou falar aqui agora de antitradicionalismo dele, né? Muito por conta desse apreço à cultura greco-romana e tal. E outra parada também que a galera não via com muito bons olhos era o seu apreço por meninos menores de idade. Que aí, Nossa, aí mas é baguncinha, né? Caralho. Quando ele já tá reinando, ali Nossa, com mas bons olhos é foda, né? Porra, meu. eu vou dar uma amigo. adiantadinha no tempo aqui só pra falar de quando ele conheceu o grande amor da vida dele, que em 123 foi mandado pra Roma um menino grego pra ser educado nas cortes de Roma, chamado Antino. O cara que tá nessa época, o Isol não conta, né? Que menino nessa época, quando tinha 18 anos, era menino, né? Não, Não, é menor mesmo. Ele tinha 13 anos, de acordo com os historiadores, viu, cara? Quanto 13.
Quantos o quê? 13 aninhos ele tinha. É menor de verdade mesmo. E rapidamente ali, né, ele se tornou o preferido do Adriano, o favorito, né? Então ele tava sempre junto com o menino, levando o menino nos cantos. Me chame pelo seu nome, como é que é o negócio? Por aí. E aí, cara, ele... Mas o Adriano, ele foi casado também, ao longo desse reino, ele casou com a Víbia Sabina, que era uma augusta no Império também, porém, o casamento não gerou filhos, né? Isso vai, inclusive, gerar um problema mais pra frente, quando for ter a sucessão. O negócio do cara não era esse. Exato. Então faz sentido. E aí o reinado dele foi bastante caracterizado por uma coisa que o Trajano queria fazer, só que ele fez o contrário, né? Era o anti-expansionismo. No entendimento do Adriano, Roma já estava grande demais e as suas bordas, principalmente, estavam tendo muita dificuldade de terem controle, de ter uma unidade romana, né? Então ele não acreditava, por exemplo, que continuar algumas incursões que o Trajano estava tocando, né? Que no Império dele estava rolando, eram ideais. Então o que ele prefere fazer? Consolidar as fronteiras de Roma e pegar as galerinhas que estavam fazendo fronteira e que estavam ali naquele embate complicado, diplomático, bélico, enfim, e transformar em aliados de fronteira. Tipo assim, ó, eu vou deixar você em paz, só que você vai ficar aqui na minha borda, aqui tomando conta da minha borda. Só que tu vive aí, eu vivo aqui, entendeu? Eu vou parar de invadir seus terrenos, inclusive em alguns lugares ele até deu uma recuadinha, tá ligado? Uma coisa que ele fez, por exemplo, com esses vizinhos de borda de Roma era colocar líderes em vez de militares, líderes diplomáticos na região. Começou a errar. Em vez de aí você o cara botar tá cagando no Trajano aí, para. Ele fez muita coisa ao contrário. Que história é essa? Por que ele fez isso? Porque ele acreditava que expansão de Roma era o fim de Roma. E, né, depois de um certo tempo, nessa época talvez ele estivesse errado, mas no futuro ele estivesse certo, ninguém sabe. Não, cara, errado sempre, porra, tá louco? Bom, depois a gente sabe... A gente tá aqui só estudando a história dos caras, a gente já sabe que isso é verdade, pô. Mas a gente sabe que depois a grande expansão é o que quebra, né? Enfim, mas bem depois também, né? Então, não sei. Mas o que acontece ele pega algumas conquistas não finalizadas de Trajano, como por exemplo da Dácia, que o Bruno tava comentando, onde é a Romênia hoje e tal. Ele fala, Dácia, fica aí, tudo nosso aqui, fica de boa com a sua ponte, com o seu lado aí, seus bárbaros, foda-se, tá ligado? Nossa, mas aí realmente é o que você falou mesmo, desfazendo o que foi feito antes. Desfazendo total. Então que tipo, não é verdade isso, não é o tamanho de Roma que quebrou Roma. O que quebrou Roma foi a corrupção e o cristianismo, velho, a gente sabe disso. E também aquela crise dos escravos, né? Que tinha mais escravo do que cidadão, né? Eles tinham a ideia de... Primeiro que escravo é uma péssima ideia, né? Mas... pra começar aí. Tem uma... Você consegue vincular com o tamanho de Roma, né? Eles precisavam... Mas, muito desse aumento dos escravos... Não quero falar mais não, é que muito desse aumento dos escravos vinha da grande expansão, né? Porque você expandia e escravizava. Expandia e escravizava. Aí chegou uma hora que você expandiu tanto que tinha mais escravo do que soldado. Aí fudeu, entendeu? Mas tudo bem, isso é pra outro cast. Mas ele foi desfazendo essas questões. Inclusive, ele chegou ele falou, mano, eu vou estruturar a Britânia, que foi uma coisa que Roma sempre teve meio lá, meio cá, né? Naquela ilha lá, aqueles druidas malucos, aquele povo doido. Ele foi lá... Que a gente também não consegue resolver. Ele falou, vou resolver essa porra, enfiou um monte de tropa lá, ele construiu aquele famoso muro de Adriano, que tá até hoje a base, que inclusive é a influência, né, do Game of Thrones pra ter a muralha, né, no norte. Então o que ele faz? Em vez de eu tentar tomar a Britânia como um todo, eu vou pegar o que eu já tenho na Britânia e vou passar um muro. Se for dos escoceses, irlandeses lá do caralho, não quero expansão não, foda-se. Vai até onde tá ligado? E ele fez isso na Espanha, fez isso na Germânia, esquece os bárbaros lá em cima, esquece a Galha, pau no cu da Galha, fica com esses porra desses Asterix aí. Escuta que ele já vai ser assassinado já? Mas calma aí. Tá. Por que ele demora pra ser voluntário? Porque quando ele termina de fazer um período que ele passa uns 10 anos fazendo essa porra, ele volta pra Itália, ali na região da Itália, e resolve focar em prédios cívicos, fortificação e templo religioso grego, né? Da religião grega, né? Tipo, do Olimpo, né? Ninguém avisou esse cara que ele tá 100 anos atrasado, não. Ele amava, mano. E uma das coisas que ele fez foi a manutenção de pão e circo foda. Então ele chegou nas províncias e falou, ó, primeiro ato das províncias vão ser criar mais províncias, então eu vou subdividir as províncias em mais províncias e dentro de cada província eu vou criar um prédio cívico do... Mais província, o cara tava um prédio cívico, um templo de Zeus e um coliseu. Pronto, toma aí. Nossa. Diversão, leis e religião. Vai, resolve aí. Adriano. Cara, até que tinha a vontade certa, mas porra... outra coisa também, ele pegava esses pequenos municípios, né, podemos chamar assim, e falava, ó, vocês são semidependentes. Então vocês vão assumir o governo e
costume local e vão manter, né? Desde que vocês obedeçam a civilização romana e a justiça romana, né? Até a religião ele aceitava. Isso é legal, é bem Alexandre o Grande, né? Tipo, sim. bem... E aí, tudo isso que ele fez ao longo desses anos irritou quem? Os tradicionalistas, que eram adoradores de Trajano, né? Que gostavam da expansão romana, de Roma no centro, controlando tudo, né? De toda aquela... Até a parada da religião, ele tava puxando muito pros gregos, e isso atrapalhou, né, a relação dele com os caras, que começaram a fazer conluios e tentar fazer algumas, né, revoltinhas internas políticas e tal. Em 128 acontece uma parada muito triste com ele, que ele tá na África, né, onde ele vai restaurar a tumba de Pompeu em Pelúzio, e ele também vai pra uma caçada de leões no deserto da Líbia. Caralho, mas mano, que rolê, né, bicho? Esse maluco, ele tá fora, velho. Ele curtia fazer, e esses leões eles levavam pros coliseus pra lutar com os gladiadores, aquela porra toda, né? E ele acaba perdendo o amante dele, o Antino, né? Ele se afoga no Rio Nilo. Puta, é verdade, né? Pô, de vez em quando o Slow, ele conta umas histórias de um jeito tão curioso que a gente esquece que ele tá fazendo tudo isso enquanto pratica pedofilia. A gente esqueceu. Então, eu acho que lembrar, né? o Antino... Eu tava quase falando assim, pô, esse cara parece ter sido legal, né? Deixa eu fazer as contas aqui, ó. O Antino chega em 123 com 13, 128 ele tinha o quê? Aí, agora ele tava com 18. Com 18 anos ele morre. Aí. Não, a gente ia trocar então muito velho pra ele, né? Foi assassinato, velho então. pra ele. Assassinato, isso aí. E aí o que ele faz? Ele diviniza o Antino e funda ali mesmo no norte da África a cidade de Antinópolis, no Egito, tá até hoje a cidade. Caralho, diviniza. Tá. Nossa, mas imagina você viver numa cidade dessa e saber a história do nome. Pois é, né? E aí, o que acontece? Ele manda chamar mais meninos gregos, né, pra ficar junto dele. Óbvio, claro. E ele cria também, nessa época, o Templo de Zeus, que é aquele famosão que teve nas Olimpíadas, né, de Atenas. O Templo de Zeus, da hora. Bem legal. Pô, tá pesadíssimo. Isso é legal. É esse tipo de cultura, eu acho bacana pra caramba. Aí, 134, ele vai pra Judéia, porque tá tendo uma revolta pequena lá, a revolta de Bar-Kokhebas, que é assim que chama, eu acho. Que é uma revolta não muito grande, mas ele resolve ir lá pessoalmente pra fazer parte da excursão, suplantar e pá. E lá ele tem quase... Ele pega uma doença que ninguém sabe que porra é, e ele começa a ter umas hemorragias foda, não sei o quê. E aí ele passa uns 2 anos muito doente aí. E ele percebe o quê? Que o fim dele tava próximo, né? E aí ele resolve partir pro quê? Pensar na sucessão. Ai. Porque ele vai morrer em 138, ele vai morrer 2 anos depois desse problema todo da Judéia aí, que ele vai Qual dos meus namorados de menor eu vou colocar como meu sucessor? Pois é, aí ele escolhe o primeiro. O primeiro sucessor dele é um dos namorados dele, que é um adolescente romano, que ele tinha adotado como filho. Nossa, parou, tá bagunçado, bom, né? Bagunçado, chamado Lúcio Hélio Vero. Só que esse moleque morre. Ninguém sabe como muito bem, ele morre. E aí isso quebra as pernas do Adriano, ele fica fudido da cabeça e fala, puta, sabe o que é foda? Que eu não tenho um filho, né, de sangue, e os meus parentes vão querer tomar o poder, e eu odeio eles todos. Então, a primeira coisa que ele faz é ordenar o suicídio dos parentes dele. Cacetada! Isso foi muito doido, né, cara? Ele tinha um senador que era nonagenário, ou seja, mais de 90 anos, é um velho, que era o Lúcio Júlio Urso, serviano. E ele tinha um neto. Esse neto, ele falava, mano, ele vai pegar esse neto, que o moleque já era enfiado na política, e vai querer enfiar como imperador. Então ele vai lá e manda os dois se suicidarem. Nossa. Avô e neto. Depois, ele adota... Você não pode só assinar o negócio, não vou tomar o poder, prometo, juro. Ah, mas aí, porra, aí você foi muito inocente, né? É foda, né? É foda. bobagem da minha parte. Aí ele adota um senador que era queridão dele, que era o Aurélio Fúvio Antônio, e fala, ó, você vai ser meu sucessor, tu vai ser o imperador de Roma, desde que você adote um parente meu, um menino que eu gosto bastante. Nossa, parou. Que é o Marco... Caralho, mas ele volta, né, nessa parada. Marco Ânio Vero. Parece que ele gostava de falar, né? Ô, você sabia que eu namoro meninos de menor? Você vai se tornar um imperador, aí você prepara esse menino pra se tornar um imperador depois de você. Você me promete? Aí o cara, não, demorou, eu prometo. E aí esse Aurélio Fúvio, que é o senador, ele vira o Antônio Pio, né, que vai ser o próximo imperador. E aí, a primeira coisa que ele, como imperador, aí, né, eventualmente o como vai imperador, morrer. eu tô ficando incomodado, cara. E aí, como seu primeiro dia de imperador, a primeira coisa que o Antônio Pio faz é, eu vou até o Senado, né, receber ali as honras de imperador e vou reafirmar todas as políticas e honrarias do Adriano, porque o Senado já tava pensando em rever muita coisa ali. Então, eu até queria comentar isso antes da gente passar próximo. Tudo bem que o Antônio Pio, legal, tomou o poder, mas por que será que o Adriano é lembrado como um dos grandes 5, né, velho? É porque ele não fez nada, é aquilo que a gente comentou, né? O bonito não é nem o que ele fez, é o que deixou de acontecer. Como não a teve merda revolta que ele interna. Isso. Ele controlou muito bem as bordas, né? Roma não teve insurgências, Roma venceu as batalhas que lutou nessa época, e a economia tava muito boa e o povo tava tendo farra, né? Farra de boa. Entendi. O povo não tava revoltado. Certo. Tanto é que a maior parte dos caras que eram contra ele eram tradicionalistas e não formavam, assim, um grande barulho
barulho, né, na época. Eles acabavam sendo, tipo, tendo que engolir o cara, tá ligado? Tanto é que quando ele morre, o Senado resolve falar, vamos organizar aqui pra gente poder derrubar umas medidas aí do cara, tá ligado? E aí... Se o imperador ruim mesmo, você tem que, sei lá, tacar fogo em Roma. Não, você tem que, tipo... Tem que ser pouca e grave, né? É bagunçado. O Antônio Pio vai até o Senado e fala, não senhores, vou reafirmar aqui e vou botar pra lascar. E qual que é a história desse maluco, né? Esse maluco, ele era questor e pretor também. Ele foi nomeado por Adriano entre os 4 procônsules e tal, o cargo que o próprio Adriano tinha tido e tal, né? E o primeiro ato dele, além de convencer a manter as honrarias e aquelas mudanças e pá, ele também vai e aumenta o número de templos, teatros, mausoléus. Ele promove mais coisas voltadas pras artes, ciência. Acho que isso é muito importante pro povo, né, cara? Mais do que política, a gente tem que pensar no povo romano que tá vendo toda vez entrar alguém que não tá destruindo, né? Nem o Adriano, o Adriano não, tipo, sei lá, deu terras, ele só parou de expandir. Aí vem o Pio e fala o quê? Não, o Adriano fez certo. Acho que pro povo isso é muito importante, né? O povo tá lá pensando, caralho, que bom, né? cara. O que tá acontecendo, né? Aí cai do céu uma construção, pá, aqui ó, pra uma ágora de filosofia. O povo, legal, bacana. Aí cai, pô, aqui um teatro pra você se divertir aí e dar risada. Teatro, melhor que teatro. Fala, ok, legal. Então, guerra não vai ter, não? Não, guerra não. Vai brincar aí de leão, leão, porra. É isso, entendeu? Quando você deixa o povo feliz, põe circo total, né, cara? O Senado não consegue fazer nada, né, bicho? Porque esse é o ápice de Roma, né? E esse reinado do Pio, ele foi um reinado mais curto, né? Porque ele tava muito focado em deixar o Marco Aurélio, que é o próximo, pronto pra reinar. E aí ele é conhecido por um reinado pacífico, de poucas guerras. A única coisa que ele teve foi uma insurgência na Mauritânia, outra na Judéia e uma na Britânia também, que é até conhecido pelo livro do Bernard Cornwell, que é quando eles expulsam, né, os romanos de Londres, aquela porra toda, mas também nada muito importante, porque Roma já não tava muito interessado lá, e fica nessa, tá ligado? De acordo com o Adriano, né, tudo bem, foda-se. Tudo bem, vamos recuando aqui, vamos ficando com o que a gente já tem, que é muita coisa, de acordo com ele, né? Tanto é que os historiadores hoje, eles discutem bastante de duas uma. Ou o Antônio Pio era muito zeloso com as políticas externas, ou ele era muito foda-se, não se interessava. Porque nada acontecia, não tinha muito movimento. É o que a gente tá falando, isso é muito bom. Estabilidade, independente do motivo, cara, é ótimo. Estabilidade. Pois é, e essa era a palavra do bagulho dele. Porque quando ele... inclusive os historiadores falam que o reinado de Antônio Pio foi uma sequência de flagrantes perdas de oportunidades. Lembra quando o Brunão falou... Não, sacanagem. Nesse ponto de vista expansionista. Porque lembra... sacanagem. Lembra quando o Brunão falou que o Trajano viu a oportunidade de invadir o pico que tinha joias preciosas, né? Porque os caras... logo invadiu. Ela falou, porra, você tava falando aqui, você construiu uma muralha virada pra mim? E você tem diamante? Se fudeu. Que engraçado. Agora, minha oportunidade de ouro. Pá, tá ligado? Teve várias dessa, inclusive com o Império de Parta, né? Que é aquela porra lá. Toda vez Parta dava trabalho, abria a maior prerrogativa pra Roma bater com força e roubar o que era deles. E o Antônio Pio falava, não, deixa pra lá, vamos ignorar, tá ligado? Os caras falavam, porra... Isso eu concordo que foi uma coisa errada. Parando pra pensar no expansionismo, o Pio, ele deixou passar várias chances, tá ligado? De expandir e tal. Em 161 ele vai morrer de febre. Foi sol não, né? Não foi sol não. Diz que foi febre. Mas foi calor, né? Pelo menos. E dizem também... O sol, a gente vai descobrir que o sol é o maior vilão do Império Romano. Dizem também que a última palavra dele antes de morrer, né, na tradução, seria equanimidade. Que é algo como tipo, meu reinado foi equilibradíssimo, foi maravilhoso. Igualité, equilibré. Ele era um francês, né, bicho? Ele era um francês, cara. Equilibrei. Tá bom. Eu entendo completamente o Pio tá entre os 5 melhores. Você entendeu? Você entendeu? Mas é uma parada que a gente consegue Equilíbrio. reparar a partir do Adriano, que parece que eles começam a ter uma ideia, tipo, mano, eu tenho que pensar em quem vai ficar, tá ligado? Sim. Pois Mas que é legal também, que não era necessariamente um filho de sangue, é uma coisa que vai diferenciar, por exemplo, quando você pensa na Idade Média, por exemplo, que tinha aquele bagulho, né, vai ser meu filho do meu filho, que eu vou fazer com o meu próprio filho, mas por assim. Exatamente. Mas aqui não, é tipo, o Adriano pegou um cara preparado, tudo bem que tinha um namorado dele ali, mas tipo, esse cara vai preparar esse cara pra reinar, tá ligado? Tudo uma ideia de preparação, né? Que é a parada do menino que ele tinha pedido pro Antônio Pio preparar. Que tá bom, não precisa repetir essa história, velho. Do menino. Tá, cara. Jovem. Tem que falar isso aí pra ficar na história. Mas o Slow, ele gosta, né? Não gosto, cara. Não gosto. Não, sei que não. Mas, enfim, é triste, mas é a vida, né? É a real, né? Fazer o quê? Mas aí, qual que é a parada? Agora a gente vai voltar pra um império de atividade com o menino Marco Aurélio. Por quê? O menino Marco Aurélio era um menino, cara, que foi criado a leite com pera e ovo maltino, né, cara? Não foi não. Olha, Bicho. Não vou falar com que ele foi criado, não. Melhor não. Ele passou a infância, não é invejável, vou te falar. Pois é, bom, enfim, a parada ele tava lá
lá pra ser rei desde pequeno, tá Isso ligado? é verdade. Então, porra, ele já era rei, tá ligado? Se ele vai ser o próximo rei, ele já é rei. Então, Antes do velho morrer, ele já sabia, né? bicho, ele não tinha nada de ruim acontecendo na vida dele. Ele tava vivendo no melhor, tá ligado? Calma lá, aí ó, de novo você vem com essas Tô platitudes. primeira falando coisa, vamos pós-morte tirar- de Adriano, tá bom? Gente, faz o Não vou seguinte, falar. corta aí esse leite com pera, porque o leite agride demais. É, já puta. Ai, Porque a pera aí não tinha pera nenhuma, não. Era leite de... a gente entendeu que ele foi preparado Ó, pra ser ele rei. Eu viveu já uma entendi boa isso. vida. Agora, falar que foi bom, não foi. Você tem que Pós-morte entender do isso. Adriano, ele teve uma boa vida, vai, vamos falar assim? Tá bom, ok. Pós-morte do A gente pedófilo, não sabe o que beleza. aconteceu com esse menino. Pois bem, Esse meu pio medo aí tem é- nome meu de medo é saber o papa, que tem nome de aconteceu. Esse é papa, meu olha o medo. Ai, ai. Sobrenome de papa. É foda, é Isso aí, foda. cara. Não, mas o Antônio Pio não. Aí você também quer me machucar mais ainda. Eu Fala acho isso que o não. Pio foi de boa. Foi de O boa. Pio não, cara. O Pio já tava... Pio, você falou 2 vezes. Ai, ai, não, ai, não, ai. leite com Eu pera. confio no Pio. Tô ficando incomodado. Vamos pular. O imperador Marco Aurélio lidera seu primeiro exército para a batalha contra os germânicos. O que é descrito pelo jovem Marco Aurélio e muito é dos próprios materiais que ele escrevia, né? Já vou explicar por que, da onde vieram esses materiais. Ah, ele era letrado? Ele era o imperador que escrevia? Bicho, ele era preparado, cara. Olha só, o moleque, ele era um entusiasta da tradição aristocrática. Era isso, ele foi criado dentro dessa. Então ele fazia luta livre, ele era muito bom em luta livre. Ele liderou grupos de danças armadas que ele criou no colégio dos Sálios, que era pra louvar o deus Marte. Então eles faziam o quê? Eles vestiam... Pesado. Eles faziam danças armadas pra fazer rituais ao deus da guerra. Ele andava, em muitas vezes, de armadura pesada, carregando escudos e armas, né? Mostrar que ele era um discípulo de Marte. Não, isso aí eu vou falar pra você que é uma lição que eles tinham que ter aprendido muito cedo. Né? Porque até agora, no nosso podcast, quantos imperadores não foram esfaqueados? Pois é, Pô, pois é. Anda de armadura, pai. Anda de armadura e um escudinho e uma guarda aí Imperador de em confiança. Roma, né, parceiro? O cara tava no bem bom, orgia. Então erro deles, né? Tem que andar de armadura, cara. Ele também era letrado em latim, em grego. Ele estudou direito, estudou retórica, filosofia. Ele tinha aula de Puta pintura. merda. Inclusive, os professores deles de cada uma dessas áreas eram os melhores. Você tava vendo que o professor de filosofia e retórica dele era um discípulo de Heródoto, né? Que era daquele maluco... Porra, esse maluco era César, é o novo César. Exato, ele tava sendo criado pra ser um novo César, tipo um imperador perfeito, tá ligado? Inteligente, estrategista, bonitão, maravilhoso, e ele tava lá vivendo nessa vida e pá, tanto é que ele tinha esse costume de registrar muitas coisas. Como ele era letrado, né? Ele escrevia diários, ele escrevia peças, ele escrevia textos filosóficos. Então os eventos da vida dele, digressões, momentos, ele escreveu praticamente uma biografia, tá ligado? Que da hora, Em que mano. Gostei ponto muito ele já desse mentiu ou não, aí é outra história. Mas tem um material bastante da coisa da vida dele, tá ligado? Que ele gostava de fazer essa... Aí beleza. Em 138, vem a notícia de que o Adriano tinha se tornado o avô dele, né? Ah, tá. Porque o Adriano fala assim, ó, morre, né? Quem seria o sucessor do Adriano? E aí ele tava lá sendo o moleque já tava na corte, já era um moleque inteligente, não sei o que. Acho que um dos motivos até pelo qual o Adriano escolheu ele, né? Como possível futuro imperador, porque ele era um moleque foda e tal. E aí ele entendi. na época... Isso aí, na época, quando o Adriano morre, ele ainda tá sendo um pupilo e ele recebe a informação, é isso? E depois ele vai se tornar aquele cara foda que eu falei agora há pouco, de várias... Ah, tá. A gente coisas. voltou no tempo agora. Voltamos um pouquinho no tempo pra ficar um pouco triste agora, né? Porque aí ele recebe essa notícia, fala, puta, que merda. Eu vou ter que ir lá pra casa do Adriano. Vai, e ele fica triste. E ele escreve sobre isso. Que ele não gostou de ir. Ele escrevia já nessa época. Ele não gostou de ir viver na corte do Adriano, que o Adriano agora era avô dele, teoricamente, né? Porque ele tinha adotado. Agora eu entendi. Que o Adriano adotou um cara que adotou ele, certo? Então ele, de adoção, ele é neto do Adriano. Agora eu entendi o que o Slow tá falando. Agora a gente voltou no tempo e descobriu que ele não só escrevia o diário dele, mas ele também escreveu na época que ele tava lá. Então ele escreveu sofrendo. o abuso do avô dele, olha. Exatamente. Beleza, né? Beleza que não tá. Beleza não tá. Beleza é o que não tá. Caralho. Mas beleza, mas a vida gira, a coisa vai. E ai meu Deus, cara, é tão triste, né, cara? Mas, por exemplo, uma coisa que o Adriano fez, assim, um pouco antes de morrer, ele passou uma lei, né? Solicitou uma lei no Senado pra que tirasse a proibição de que uma pessoa pudesse se tornar questor antes de fazer 24 anos. Pra quê? Pra que assim que o moleque tivesse aos olhos da galera ali preparadinho, novo mesmo, ele já assumisse cargos importantes. Ah, sim. O Adriano preparou o terreno pra ele conseguir subir na vida política mais
mais cedo. Muito cedo, exato. Então, Entendi. era um plano mesmo, tá ligado? Aí ele morre, beleza. O Antônio Pio pega, manda fazer tudo aquilo que eu falei. Ensina esse moleque a arte de ser um monstro sagrado. Quero que ele entenda de interessante tudo. isso, que o Pio, ele mantém a promessa, né? Muito Mantém, legal cara, isso é muito doido. Ele mantém a promessa e segue exatamente a cartilha, né, do Adriano. Então ele manda preparar o moleque com os melhores professores e o melhor caralho. E aí chega o momento em que ele chega pro moleque. Caralho, corta isso aí. O Slow, ele não Eu não ajudo, né? Não consegue, ajudo. né, bicho? É, foda. Aí ele chega pro moleque uma hora e fala: moleque, acabou a vida mansa, é hora de começar a ter responsa. E o moleque Aí que fala: ele se revoltou. e ele- Vida mansa, filha da puta. Mansa, desgraçado. Aí ele fica chateadinho também em suas escritas. Ele fala: porra, que merda, minha vida tá tão gostosa, né? Eu acordo manhã cedo, eu vou estudar direito, aí eu desço pra filosofar na praia. Aí, porra, eu vou. Isso pós-Adriano, entendi. Tá vendo? Exato. Os pulos de tempo são muito importantes, que o Slow não tá passando um carinho. É, então. Depois do Adriano, a vida dele tava muito boa. O Slow E quer aí- machucar a gente, né, bicho? Tava muito boa, só que aí vem o porra do Pio falar: ó, chegou a hora de você assumir um cargo que foi preparado claro, né? pra tu assumir mais cedo. Tá na hora de ser governador, né, Vamos pô? embora. Ele começa com coisas administrativas, aí passa a ser prefeito pretoriano já em 156, que é algo muito, né, grande pra um cara novo. Mas, e aí, tipo, o que se diz, né, nos historiadores e os próprios escritos dele? Que ele virou a chave, tá ligado? Ele virou a chave e falou: mano, agora eu vou ser o cara pra quem estão me preparando pra ser, tá ligado? Então Já vou... tô aqui mesmo, né? Agora então vamos subir Vamos Roma. embora. Aí quando o Pio falece, em 161, o Marco Aurélio ele vai ao trono junto com o irmão, o que era realmente filho do Pio, que é o Lúcio Vero. E ele chega e fala assim: ó, o bagulho é o seguinte, sou imperador, não sou. Pô, se tem um Vai cara que é que é, imperador, é você, porra. Desde Investindo pequeno, pra cacete né? nisso. Fala, então demorou. Então meu primeiro ato é pegar esse meu irmão aqui e transformar ele em vice-rei. E foda-se. Olha, humilde. Porra, gostei. Porque sozinho é foda. Mas assim, na prática, ele era o cara. Só que ele tinha um vice-rei, tá ligado? Na época Só eles pra mostrar chamavam... que é humilde só. É, pode ser. Na época eles chamavam de co-imperadores e tal, mas ele era rei e vice, era isso. E aí, quando ele vai pra o evento de coroação, vamos dizer assim, né? Tem uma parada que era um costume romano na época, que era a doação. O que era essa parada? O novo imperador, ele vinha com uma quantia de grana pro exército pra num ato simbólico, falar: mano, eu vou cobrir vocês de riqueza, de, né, tipo, de grana. Legal, boa. E no ato prático seria o quê? Mano, não me matem, me aceitem como imperador, tô pagando. Tô pagando pra poder ser imperador. Exato. E ele faz isso. Só que ele faz, mano, ele dobra a doação do Pio. Quanto que o Pio deu? Ah, tanto. O dobro. E foda-se. Mesmo sem Tanto precisar. imperador eu sou que é agora. Mesmo Toma. sem precisar, porque o exército já tinha aceitado muito bem ele, já vinha Claro, essa sim. aceitação dele, né? Desde muito novo. Outra coisa que acontece no começo do reinado dele, um ano depois, em 162, o rio Tibre, né, que passa ali próximo de Roma, transborda, mata uma porrada de animal, usou um monte de plantação, e ele consegue peitar essa crise muito bem. Ninguém passa fome, ninguém se fode, ele consegue controlar. Tudo isso Cara, é um ótimo controlado. líder. É um ótimo líder. Quando ele tá aprovado dentro de Roma, aí ele fala: agora eu vou cair na porrada. Vamos voltar a expandir. Fazer o quê? Expandir Roma, claro. Que Se esse cara se foda. estudou, ele sabe que é necessário, né? Exato. E aí, entre 162 e 166, ele vai lá bater nos partas. Ele fala: tá vendo aqueles partas lá? Adivinha, seguindo quem? Trajano, velho. Trajano marcou o que é ser um imperador de verdade, velho. Exatamente. Ele fala: Tem que ir mano, lá e você tem que dominar esse espaço, cara é isso. passou o reinado de Adriano e de Antônio Pio todinho enchendo o saco, invadindo, quebrando o protocolo, fazendo um monte de merda, roubando coisa na estrada. Vai cair no cacete agora. Aí ele vai lá, ele já declara guerra, foda-se, não tem desculpa, ele só quer bater. Claro, pô, tá há dois reinados já aguardando essa guerra. E ele acaba com o imperador lá, que era o Vologazes IV. Eu tenho certeza, eu aposto com vocês que os partas nem ficaram chocados, que eles estavam esperando também. Mas, pô, os caras não vêm, porra é essa? E aí quando eles terminam, eles botam um rei no lugar, aquele esquema que o Brunão falou, né, que tinha, né? É. E aí a única merda que acontece aí, eles ganham, eles arregaçam, mas o exército volta com uma peste que tinha na região lá, uma doença lá. Pois é, tem uma grande doença nesse século, né? Tem. Mata uma porrada de romano, é uma É merda. verdade. E mesmo com essa doença, ele já emenda. Ele sai de uma e emenda na outra. Vou bater agora nas tribos germânicas, lá do norte. Tanto é que, Toma. ao longo de 20 anos de reinado de Marco Aurélio, ele tá batendo em germânico. Esse é o trabalho dele. Que trabalho legal, né? São 20 Mas anos. ele já tá cimentado, né, cara? Se ele conseguiu derrotar os partas, mesmo que não dominando pra sempre, porque Aham. a gente sabe que isso não vai acontecer. Sim. Mas ele faz isso, e ele também consegue algumas vitórias na Germânia, pronto. 10 de 10. 10 de 10. Ele também, em 175, rola algumas conspirações de províncias no norte da África, né? Porque o que acontece é que chega, né? Aí sempre, não é do nada, né? Mas sempre tem as nunca é do conspirações, nada. né? Alguém tava, tipo, querendo derrubar ele e inventou um boato de que ele tava morto nessas guerras germânicas. E esse boato chega no norte da África e um governador, lá do Egito, o Avídio Cássio, ele compra a notícia e fala: então eu acho que o imperador agora sou eu. E ele resolve
resolve pegar as tropas dele, que apoiavam ele, e jogar essa notícia pra Ásia e falar, me apoiem numa insurgência de Roma. Eu vou assumir o Império de Roma antes que alguém bote alguém no lugar do Marco Aurélio. Tá, mas que história é essa? Não, é que o Marco Aurélio morreu. Mas morreu como? Eu não sei. Não sei, chegou a notícia, vambora. Mas era um cara muito crente, né, bicho? O cara era muito... muito oportunista, já esperando a notícia chegar, num conluio, quem sabe, sei lá. Mesmo que for mentira, eu chego lá e mato, não tem problema. Eu lembrei um pouco de Operação Valkyria, tá ligado? Naquele filme que os caras inventam que o Hitler... Eles fazem um atentado ao Hitler, o Hitler não morre, mas mesmo assim, mano, já era. Vamos tentar tomar mesmo com essa fake news, né? Mais ou menos isso. Mas o que o Marco Aurélio faz? Peita, derruba e controla. Olha aí. Agora, o mais louco é que em 180 ele morre e ninguém sabe por que ele morre, né? Então, se tava tendo já conluio antes... 20 aninhos só de Império é pouco, velho. É pouco, cara, é pouco. Mas o que ele morreu de como que foi esse que ele morreu aí, velho? Então, ninguém sabe. Não tem, tá assim, causas desconhecidas. Tanto é que, tipo, 5 anos antes é quando tem uma insurgência dizendo que ele tá morto, né? 5 anos depois ele morre, tá ligado? Então, realmente... Tem a praga também, é foda. Tem a praga, então eu acho que tava tendo já alguma galera aí que tava... Cara, sabe aquela parada, tipo, só a sua estrela não brilha, não vem apagar a minha... a estrela dele brilhou demais, cara. Ele tinha o potencial de ser o maior imperador de Roma. Sim, é verdade. Mas ele morre cedo, velho. Morre cedo. Coisa triste. E aí, no lugar dele, o que vai acontecer? O Marco Aurélio tinha um filho. É o Lúcio Aurélio Cômodo, que é assim que fala. Cômodo, né? Legal. E esse moleque era um merda, cara. Diferente dele, que foi preparado, todo moldado, e que era inteligente. O moleque era torto das ideias, o moleque não curtia. Era um cara acomodado na vida boa, né? Tava cômodo demais. E tanto é que ele pega esse moleque em 177, né? 3 anos antes dele morrer, ele bota o moleque efetivamente como imperador por trás das cortinas, entendeu? Pô, mas como que ele não percebeu que a história tá errada? Ele foi treinado pra ser imperador. O moleque só tá lá, velho. Ele tentou fazer o mesmo com o filho, né? Acho que falhou, né? Mas aí é filho. Se você é seu filho de sangue, você já não deve fazer isso. É verdade. Aí, ele já tava aprendendo isso já, nessa época. Eu acho que o Marco Aurélio tinha muita coisa... Ele tava fazendo muita coisa e tentando fazer isso ao mesmo tempo e falhou em tudo. No final da vida, é uma pena. Mas... Falhou em tudo não, cara. Você no final da vida, ele falhou legal, né, cara? Nas paradas que ele tava fazendo e na criação de um novo imperador, porque... Não, peraí, eu tô confuso agora, Slow, peraí. Na história, chamam de os 5 bons imperadores, e o Cômodo não tá nessa conta. Cômodo seria o 6º? Cômodo seria o 6º, porque ele não é um bom imperador. Ele é um péssimo imperador. Ele é o cara que vai começar a sujar o nome do Alto Império, inclusive, ligado? Como assim? Exato. Porra, filho de um cara pica, que foi, inclusive, deidificado, né, pelo Senado, assim que morreu. Senado esse que matou ele ou não, ninguém sabe. Sabe o que matou, ele edificou. Você quer Deus, matei Deus. Sou foda. Senado também. Nietzsche também fez isso. Primeiro ato do Cômodo, quando ele vira imperador, ele pega a moeda romana e desvaloriza ela. Peraí, tá muito valorizado. E ele nem precisava, né, bicho? Ele só fala assim, mano, tô achando que essa moeda aí, os caras não tá dando respeito. Ele dá uma doação singela ao exército. Cara, parece Bolsonaro, né? Ele chega no Senado, a primeira coisa que ele fala, as contas estão todas desequilibradas, eu vou mudar aqui a porra da moeda e vou quebrar a nossa economia pra baixo, que é pra gente, né? Porque aí ninguém cobra, né? Pô, o cara não consegue pagar, eu não vou cobrar também. E é engraçado, mano, hoje em dia o que você faz, né, com moeda, você imprime, você retira, você, né, tem trâmite, um monte de coisa, compra e vende dólar. Naquela época, pra você mexer com o câmbio, você tinha que diminuir o peso ou aumentar de prata na moeda, né? Sim, se vocês lembram bem, no último podcast eu falei da dinastia Flaviana, que foi famosa por melhorar isso, né? Por aumentar o valor da moeda, aumentando, sim, os seus materiais preciosos dentro. Exato. E ele vem e faz o contrário. Ele vem e faz o contrário. De acordo com os artigos que eu achei, diz que diminuiu de 79% de prata chegou até 74% em 6 anos, né? Ou seja, caiu bastante. Bastante, porque isso em prata é tonelada de prata, tá ligado? É muita coisa. Óbvio. E aí ele... Bom, pra onde foi essa prata, né? Já começa aí. Porque essa prata que ele diminuiu de circulação, dizem que ele trouxe pra corte dele pra fazer bagunça, pra fazer orgia, pra fazer cachaçada. Não, menos mal, né? Delícia. Você tá usando pra alguma coisa, né? Não, mas porra, que desrespeito do cacete, hein? Uma coisa é você roubar do povo, outra coisa é você literalmente desvalorizar sua moeda, velho. Pô, caralho. É foda. Tanto é que eles falam que... GG, no Brasil, GG.
Não, isso é história cíclica. O reinado dele foi caracterizado por pouca guerra, porque ou ele não... tava ocupado fazendo bagunça. ou ele não tinha interesse, tipo, tá tendo uma situação de guerra ali, imperador, não, tô nem aí, foda-se. Ou muitas vezes, teve ponto que ele falou, mano, chegaram pra ele e falaram, ó, seguinte, tem essa guerra aqui, talvez seja bom entrar, porém a gente tá fazendo as contas aqui, se a gente entrar aqui, essa província aqui vai quebrar, por causa da economia que tá uma merda, se tantos homens X morrerem aqui, a gente vai perder essa província aqui pelos bárbaros, e aí tinha guerra que Roma não conseguia lutar, porque se lutasse, poderia ter riscos muito altos de se fuder, tá ligado? Então isso, Roma chegar num ponto desse... Eu não acho que é isso não, cara, eu acho que é muito mais o primeiro lado mesmo, o cara não tá nem aí. Eu sinto, eu não sei, né, porque é impossível a gente saber. Mas eu sinto que é muita fita de você ter um pai que é tão foda, sabe? Pô, seu pai era o quase novo César, morreu, agora é você. E você, tipo, não teve infância, seu pai, ao invés de prestar atenção em você, prestou atenção em Roma, você chega no poder e fala, quer saber? Eu quero que essa porra pegue fogo, meu irmão. Foda-se. Chegou no primeiro senador, jogou o senador na parede e falou, como é que eu posso fuder Roma? O cara, sei lá, diminui a moeda. Ótimo, faz, amanhã, quero, foda-se. Vou sabotar Roma, foda-se. Ele chegou no cara e falou, irmão, qual que é a coisa que, sim, seria pior pra Roma, que alguém poderia fazer? O que você acha, assim, só chutando? Teve bastante conflito político também, porque aí a oposição começou a subir muito em relação a ele, né? Durante o reinado. E a galera tinha em mente essa parada que já fazia 5 grandes imperadores atrás, que não tinha, que era a parada de olhar e falar, mano, esse cara é um novo Calígula, velho, sei lá. Tipo, não existia... Ele saía, ele tinha um parceiro, um cara chamado Salteros. Esse maluco era a orgia em pessoa, era bagunçado. O cara andava nu, fosco, bebão. Vira e mexe, o imperador saía na rua e se pegava com o cara pra esculhambar o rolê. Sabe, as histórias contam... Esse era o mão direita dele, o porra. Isso, era um cara, tipo Chama o porra. Viu, porra? O Salteros era um cara porra, que a gente vai fazer que tava hoje? sempre do lado do imperador e que não agregava em nada pra Roma. Só, tipo, chamava ele pra cachaça. Vamos pra cachaça, pra bagunça. Então eles eram tidos como boêmios. Eles eram encontrados nas tavernas de Roma, em bordéis. Tipo, caralho, o imperador tá aqui do nada, loucão, fazendo bagunça e tal. Bom, para não dizer que ele não fez nada, teve uma parada que ele conseguiu fazer, que era negociar um tratado de paz com Danúbio. Né? Por quê? Que não era a vontade popular de Roma. O povo queria guerra, ele falou, não quero dor de cabeça não. O que você quer, Danúbio? Terra? Toma terra, tudo, foda-se. Roma, não tô nem aí. Ele fez uma parada, voltou pra Roma, fiz, e a galera, seu merda, por que você fez isso, cara? Ele, cuzão, não acertou uma, vou beber cachaça. Cara, era um gênio da política. Era um merda, velho. 2 anos depois que ele tá no poder, cara, 2 anos depois que ele tá no poder, ele consegue gerar a primeira crise, né? Foda, né? Porra. Primeira, chocado. Ele bagunçou tudo, e aí em 182 ele tava indo pra um teatro, já muito louco, ver bagunça, dançar, rolezinho, né? Rolezinho na Augusta, aquela coisa. Aí o que acontece? Entram 2 homens no teatro e tentam assassinar ele. Opa! Na maldade, assim, facada no bucho, lasca, e o bebão não entendendo nada, mas a guarda que tava ali do lado dele consegue suplantar e prender esses 2 caras. Contragosto, né? A contragosto. Não queria não, mas vou ter que defender esse meu trabalho. Pegaram esses 2 brother e levaram pra porrada, né? Da porrada de descobrir quem são eles. E eles contam que eles fizeram isso a mando da irmã dele, da Lucila. Do Cômodo, irmã do Cômodo. Irmã do Cômodo, também filha de Marco Aurélio. Que isso? A Lucila. E sempre a mulher entra só pra isso, né? Só pra fazer, só pra isso. Conspirar. E o que resolve com isso é que os 2 foram executados ali, né? Ninguém nem sabe se é verdade, mas bom, enfim, executaram os 2 caras, pegaram a Lucila e exilaram ela em Capri, né? E depois disso, de um tempo, ela foi morta por lá. Exilaram na faca, né? Exilaram ela na faca por lá. Aí rolou algumas... Aí começa a rolar umas conspirações, tá ligado? Tipo, pô, a irmã do cara tentou matar o cara, como assim e tal? E começa a ter um monte de gente que começa a se encorajar por essa história, tá ligado? Tipo, porra, se eu tentar também dar a facada, se ela deu a facada e não foi, e se eu der a facada e for, né? Porra, esse merda aí tá fudendo Roma, tá? A economia tá uma porra, caralho. E aí, dizem que, tipo, o grande ápice dessa crise foi quando assassinaram o camarista dele, né? Eu fui dar uma olhada em camarista. Camarista, eu também nem sabia que porra era essa. Camarista é basicamente como se fosse um secretário real. Tipo, ele tá ali dentro, chama de camarista porque ele tá nas câmaras, né, da corte, e ele tá cuidando ali dos, né, tipo, seu dia a dia, da sua agenda. Que esse merdel, ele não ia nas reuniões, ele não sabia de nada. Exato. Aí era tudo camarista que fazia por ele. Tipo, a alta foi tal, falaram de tal coisa. 8 da manhã, bate no quarto. Quero piga, legal, tá bom, obrigado.
Exato. Tipo, 8 da manhã, bate no quarto do imperador. O imperador assistiu uma viagem aqui agora pra ONU. Porra de ONU. Tô comendo água, porra, foda-se. Enfim. Tá certo. Tinha um mano que dizem até que rolavam, né, uns bagulhozinhos com ele e tal, uns esqueminha por fora, que era o Perennis. E esse brother, ele gostava muito desse cara. E esse cara é assassinado. E aí rola também as boatos de que talvez trocaram, tipo, como ele não ia, né, e o Perennis ia no lugar dele, ele falava, ó, o imperador chegando, mata, e mataram o Perennis. Pode ser. Tem essas lendas também. Tem lenda só de que mataram pra machucar o imperador mesmo, pra falar, ó, você tá perdendo seus aliados. Tem várias lendas. Ele tinha dois aliados, né? O secretário e o Pinga, que não ia fazer nada por ele. Exatamente. Que Aí, truque, cara, né, cara? Que entra truque. um novo camarista chamado Cleandro no lugar do Perennis. E esse cara era um porra, tá ligado? Tipo, ele... Ixi, era outro Pinga. Não é que ele era outro pinga, ele era um incompetente completo. E o que acontece a partir do comando dele é que, por exemplo, ele não tinha o tato que o Perennis tinha pra representar Acalmar o imperador. situação, né? Porque, por exemplo... Sim. Ah, por que o Cômodos tá aqui? Tá na pinga? Não, o Cômodos está indisposto. Isso, exatamente. O que o Cleandro fazia? Porra, se enrolava, tá ligado? Pô, então quer dizer que tá na pinga. Tinha vergonha de mentir, né, bicho? Aí tá errado, né? Políticos com vergonha de mentir não é político. Não tem E aí, como, né? muita morte, muita traição, bagunça começa a acontecer, né? Aí aquela coisa da corrupção toda vem à tona. E aí dizem também que a esposa do Cômodo mandou matar o cara. De que forma? Claro. Né? De que forma? Tadinho, né? Porque nenhum dos homens jamais faria isso. Foi uma mulher maligna. Uau. Ela convence o exército a mandar o soldado, que na época era soldado, e atleta, né? O atleta favorito do imperador, que era o Narciso Mérida. Fala assim, ó, entra peladão, bem gostoso, rola bem, bem delícia, no banho do imperador, que ele não vai aguentar, ele vai se entregar para ti. Vai falar, gostei. E aí você aproveita essa entradinha que os guardas vão achar que tá tudo bem. Pra furar ele. E tu Pra furar arrebenta como, ele, né? mata, Esse que é o faz medo. alguma Então, coisa. acho que foi erro de comunicação aí. Os caras não dizem estavam que na ele Bahia, matou ele entendeu? sufocado, né, no banho, mas ninguém sabe como foi exatamente. né, Nossa, cara? sufocado. Melhor não aí saber foi- não, cara. Melhor não saber não. Eu tenho mais uma tarefa para pedir a você antes de voltar para casa. O que quer que eu faça, César? Quero que se torne protetor de Roma depois de minha morte. Eu lhe darei poderes para apenas um fim: devolver o poder ao povo de Roma e acabar com a corrupção que a aleijou. Não aceita esta grande honra que eu lhe ofereço? De todo o coração, não. Máximos. Por isso, precisa ser você. Certamente um prefeito, um senador, alguém que conheça a cidade e entenda de política. Mas você não foi corrompido pela política. E Cômodos? Cômodos não é um homem de moral. Sabe disso desde criança. Cômodos não deve governar. Ele não pode governar. Você deveria ser meu filho. Mas a parada do Cômodos, ele é famoso porque ele apareceu na cultura pop, né, cara? Pra Cômodos, pra caralho. quem não lembra, é o Joaquim Fênix no filme do Gladiador, cara. Exato. Um dos maiores filmes mais importantes da cultura Acho que pop. pra você entender Cômodos, tem que ver esse filme pra você entender completamente, né? Quem que é Cômodo. Que ele era um merda, Só né? que a morte no filme é diferente, né? A morte Sim. no filme, ele morre na mão do gladiador, inclusive traído, olha aí, por mulher. Surprise, surprise. É. Mas tem um quê de realidade nessa história. É verdade que o Cômodos era um merda, é verdade que ninguém gostava do Cômodos e quando ele morre ninguém nem faz nada, assim como no filme, fala, tá bom, tá legal, que bom que ele morreu. Mas a fita é que o Cômodos, ele tinha essa parada. Obviamente, na Roma, e até hoje, é muito importante essa ideia de masculinidade, né? E Roma não tinha tanto problema com sexualidade. Foda-se, você faz o que você quiser com seu corpo, Sim. mas você tem que ser o machão, o guerreiro, foda. Sim. Independente do que você faz ou deixa de fazer na cama. E a fita é que ele nunca foi guerreiro. Ele nunca venceu batalhas na mão e tal. Então ele tinha essa Mas mania era feia. vinho, mamada. Era vinho mamada. O Slow tá escolhendo as palavras a dedo hoje, né, bicho? Ele tá com uma coisa só em O negócio mente. era vinho e mamada. Só...
E aí ele tinha essa mania super feia, cara, de chegar pro povo e falar, aí galera, todo mundo se reúne aí no Coliseu. Aí ele ia e lutava contra gladiadores, lutava contra leões, lutava contra uma porrada de coisa e matava e falava, tá vendo aí, porra, sou o guerreiro foda. Eu nunca lutei, mas olha só, né? Se eu lutar, ninguém me segura. Só que todo mundo sabia que era falso. Inclusive hoje, se você pesquisar nos históricos, tá bem claro isso. O pessoal falava, mano, ou ele feria o gladiador antes de lutar contra o gladiador. Sim. Ou ele dopava as bestas, ou deixava as bestas com fome, fudidas. Então era sempre muito claro que era errado aquilo que ele tava fazendo. Mas ele comprava aquela idiotice do cacete, as pessoas deixavam que, pô, é o imperador, foda-se, e vivia essa mentira. Então o filme ele é muito baseado nisso, né, cara? Nessa tanto imagem que a grande dele, última batalha dele, ele não consegue fazer porra nenhuma contra o gladiador, que inclusive está ferido mesmo. Exatamente. Filme, né? Mas é o Russell Crowe, Mas né, é que o filme ele tem uma... Você não fere o Russell Crowe, não. Não, o Russell Crowe, ele tá em outra vibe. É que o filme ele tem que trazer aquela ideia, talvez até um pouco parecido com o de Trajano também. Assim, o pai era um guerreiro tão foda, tão maravilhoso, que o pai sabia que o filho era um merda e não queria que ele assumisse. Eu acho que tem muito disso, cara. Que no filme tem um pouco dessa ideia, tipo assim, o pai planejava que fosse o seu general de fé ali, né? O seu amigo camarada. Então, tipo, tinha um pouco dessa ideia, assim, inveja. Tanto é que na história rola essa parada, esse bote de que ele tentou deixar o Cômodos reinar enquanto ele ainda era vivo, pra ver, né, como que ele fazia, se ele tava levando jeito. Agora a gente descobriu que ele morreu no desgosto. Inclusive o Cômodos que mata o pai, né? Olha aí, porque realmente Marco Aurélio morre de maneira sem... Nossa, eu tava com muita vontade de chegar nesse ponto, galera. Tô muito feliz de ter estudado e agora poder falar. Gladiador é um bom filme de história. Tá caralho. Toma aí. Que bom. Tô muito feliz por isso. Bom, mas é isso, né, cara? Cômodos morre. E na hora que ele morre, vira um vácuo de poder no Império, porque agora fudeu. Não tem nem gente que apontou, ninguém tava feliz, pô, Cômodo tinha esse terrível imperador. E agora, o que a gente faz, né? Bota outro cara, fica aquela parada que a gente já passou na história de Roma, né? De ninguém sabe o que fazer. Quem for tomar o poder vai ser mal olhado de algum lado. Fora que Roma tá fudida, né? Então, além de você ser mal olhado, você também vai pegar um cocôzão na mão e vai ter que se livrar. Tem moeda desvalorizada. Não, a moeda tá desvalorizada, o povo tá sem liderança, o Senado tá corrupto. O que você vai fazer, meu irmão? Felizmente, aparece um cara. Em 193 surge esse maluco chamado Pertinax. Pertinax, ele surgiu no momento pertinente, né? Olha aí. E ele é pertinente mesmo. Ele tem um passado de guerreiro foda, então os militares respeitam ele. Só que ele já tá há anos no Senado, então os senadores respeitam ele. Olha, o cara ideal. Ele vem da época de batalhas do Marco Aurélio. Ele tem muitas amizades, ele tem muita influência. E ele consegue até se tornar senador. Nessa época, acabou de morrer o Cômodos e ele foi tornado pelo Senado o inimigo público, né? Coisa que é rara. É difícil você chegar no... Imperadores normalmente são deificados. Você teve 5 imperadores deificados na sequência e um com persona não grata. Persona não grata. E aí, nesse momento, aparece o Pertinax e ele fala, galera, eu tô disposto a tomar o lugar, mas eu não sou idiota. Eu não tô em Roma, né? Pertinax, ele não tava em Roma e ele fala, ao invés de ir pra Roma e descobrir que o Cômodos inventou tudo isso e tá lá esperando pra ver quem vai trair ele, eu vou mandar um enviado, ele manda uma pessoa lá qualquer, a pessoa chega lá e fala, oba, e se de repente ele tá morto mesmo? Então, tá morto mesmo. Aí olha pra você ver como o Pertinax era conhecedor da parada, né? Ele não é idiota, ele vai com calma, ele percebe que tá tudo limpo, ele vem e toma o poder. E o Senado adora a ideia. Os militares gostam muito da ideia, o cara é muito foda, e aí vem todas aquelas histórias, né? Que quando ele toma o poder, ele agradece o povo, ele agradece o Senado, ele é extremamente modesto, e ele fala, a primeira coisa que eu vou fazer é desfazer tudo que o Cômodos fez. Inclusive, tentar retornar à força à nossa moeda. Olha aí, que inteligência. Já que tava tudo certo, o Senado tava do lado dele, o povo tava do lado dele, agora só faltava agradar a guarda pretoriana, que era a galera que era mais difícil de agradar, porque nesse ponto, eles já eram só uma instituição também comprada, também corrupta. E a ideia dele foi o quê? Eu vou oferecer dinheiro, como sempre, né? Inclusive tá sendo feito a todo imperador, você tem que oferecer mais dinheiro, né? O ato da doação, né? Na sua coroação, você presenteia o exército com dinheiro pra comprar a aliança mais deles, que o anterior. Né? Eu vou fazer essa parada legal e tudo bem. Ó, tô doando aqui o dinheiro. Que o Cômodo foi o que pagou menos. Provavelmente. O cara é um herói de como errar, né, cara? O cara... Ele oferece dinheiro, só que ele fala assim, tá tudo bem, eu não vou perseguir vocês, tá tudo certo, mas eu vou tirar o poder da guarda pretoriana, porque a guarda pretoriana decidir se você fica ou não no poder é meio absurdo. Verdade. Olha esse cara aí, ele tá querendo mudar as coisas aí. Ele não acha legal, tá mexendo no vespeiro. Então ele bota dinheiro no bolso deles e fala, legal, a partir de agora eu vou tirar alguns direitos, ok? E aí ele morre. Não deu nem 3 meses...
a Pertinax tava morto. Tá bom. Os caras aceitam dinheiro. Não, beleza, o dinheiro aceita, agora mato. Legal. Agora toma aqui a facada. Que merda, né, bicho? Por que isso é interessante, galera? Porque a gente chegou agora no momento que é o ano, olha aí, dos 5 imperadores. É isso mesmo, em 3 meses morreu um, e nesse ano vai morrer imperador pra cacete. É o ano que matar imperador tava em moda. Se vocês se lembram bem, né, no podcast passado a gente passou pelo ano dos 4, né, imperadores, e no próximo podcast vai passar o ano dos 6. Delícia. Uma coisa que o povo gosta é morrer legal quando tem esse vácuo de poder. O Brunão falou, né, mano, Roma se perde, Roma não sabe o que fazer. Eu acho que Nerva foi bom agora, pra não pensar, Nerva foi Nerva detonou, velho. Nerva detonou. Nerva saiu, né, morreu porque de velhice, né, então tudo bem. Ele morreu suave, ele saiu fora e morreu depois de velhice, tranquilo. E não teve 12 imperadores no ano dele. Exatamente. O Pertinax morre e o sogro dele, o Sulpiciano, entra no palácio pra acalmar as coisas, né? Tá lá, o palácio tomado pela guarda pretoriana, que tava, não, o cara quer tirar nossos direitos, tá louco? Ele chega, o Sulpiciano Caralho, sabe o que você me lembrou, mano? Eu não sei se foi essa história que deu inspiração pro velho do Game of Thrones escrever Parece muito a história, né? A guarda real mata o rei, entra o sogro do cara pra, tipo, acalmar no palácio. Pra acalmar a situação, Caralho, é muito isso mesmo. Eu acho que provavelmente o Martin leu muito. Ele leu muito Roma, né? Pra escrever aquela merda. Chega esse sogro, né? O Sulpiciano, ele entra, a guarda ouve ele, né? A guarda tá preparada pra fazer um acordo. E o acordo dele é o seguinte: eu vou pagar tudo que vocês merecem e não vou tirar direito nenhum. Pode ser? Aí quem que vai falar que não? Não. A guarda fala, legal. A guarda vai topar, só que esse papo espalha, né? E outros senadores ouvem essa história. Pô, a guarda tá basicamente segurando Roma como refém. E se, né, surgir outra pessoa como opção melhor? E aparece esse cara chamado Didius Juliano. Esse é o merda. Esse é o senador político de profissão. Tá. Puta, sei. Nunca fez nada na vida. Só na mamata. Mamando na teta do governo, exatamente. Tem uns caras parecidos no Brasil. Engraçado, botou na família, né? Pra fazer rachadas. Aí ele chega e fala o seguinte, rapaziada. Ele chega pra guarda pretoriana e fala o seguinte: eu vou fazer a mesma coisa então, só que se vocês me derem o suporte, eu vou pagar o dobro. Lembrando, é claro, que Roma não tem dinheiro pra isso. E aí a guarda fica naquela porra, né? Os registros históricos dizem que o Senado e os historiadores todos concordam que esse foi o momento mais baixo de Roma. Foi quando marcou que acabou Roma, né? Foi quando, literalmente, eles colocaram Roma pra ser comprada, né? Pelo cara que mais pagasse por a guarda pretoriana. E aí, porra, é um absurdo, né, cara? Então vocês sabem muito bem o que a guarda pretoriana, que são militares de verdade, de respeito, fizeram, certo? De respeito. Assim como os militares... Imagina os militares do Brasil. O que eles fariam numa situação dessa? Rapaz, não sei. Leite condensado, pintar meio fio, não sei. Didi Juliano se torna imperador. Eles vendem Roma na maldade mesmo. E aí, esse é o ponto mais importante da história, que a gente... Agora acabou Roma. É nesse momento. Eles tinham a chance de fazer a coisa certa e eles vão e vendem pro Didi Juliano. Tá bom. E é uma palhaçada. Porque ele passeia pelas ruas de Roma com o exército novo dele, falando, tá vendo aí? Eu sou o verdadeiro líder. E o povo despreza, o Senado odeia. Nem a guarda respeita o cara. Porque ele é um merda. Um bostel do caralho. Mas foda-se, a guarda deu na mão dele. Agora Roma é dele, cara. Só que tem uma coisa que é mais forte que a guarda pretoriana, né? Que é o exército romano. E é óbvio que quando isso acontece, 3 grandes generais espalhados por Roma ouvem e falam, nananina, assim não vai ser. Porque, porra, né? Algum respeito a gente merece. E a gente lembra da época de Marco Aurélio ainda. A gente tava lá. Pera lá, né, porra? Não vai comprar Roma. Porra. E aí 3 grandes caras aparecem, né? O primeiro e o maior é o Pescennius Niger. Ele tá o quê? Ele tá no ataque lutando eternamente contra o Império Parta, né? Só que não é uma coisa fácil de se fazer. Qualquer general que tá lá é muito respeitado. Ele tem o respeito não só do exército todo lá, mas de toda a parte de Roma, do leste. Ele é um cara muito famoso, muito influente, e ele tem um exército muito forte. Então, olha só que interessante, eu falando aqui Roma Leste, né? Olha que divisão curiosa que tá acontecendo. No oeste, a gente tem outros 2 caras. A gente tem o Sétimo Severus, esse é o cara que tá mais pro norte ali, né? Em cima da Germânia, aquele pedaço, França. E ele esse também cara aí fala... não é de brincadeira, hein, esse cara aí. Não, ele era Severus. E a gente tem Clódius Albinus. Clódius Albinus é o cara que tá pro lado Espanha, Portugal e Grã-Bretanha. Os 3 se levantam ao mesmo tempo. Só que é claro que nenhum dos 3 quer fazer o primeiro movimento, porque o óbvio vai acontecer. Se eu dominar Roma, vai chegar o próximo, vai me matar, e vai chegar o próximo, vai matar ele. Vai ser uma merda. Sim. E é por isso que chamou o ano dos 5. Mas na verdade não tem 5, porque o primeiro cara que é o mais próximo, como eu comentei, o que tá na França, obviamente é o que tá mais perto, né? É o Severus. E o Severus fala, porra, eu preciso fazer o primeiro movimento, senão o Július vai ficar cagando em Roma e nada vai acontecer. Ele manda uma carta pro próximo mais próximo, que é o Albinus, que tá na península ali, né? Portugal e Espanha.
Espanha. E ele manda uma carta falando, é o seguinte, Albinos, eu quero dominar Roma, eu acho que é errado, você também acha o que tá acontecendo, só que eu gostaria muito de não ser atacado pelas costas. Então vamos fazer o seguinte, se eu invado Roma e me torno imperador, toda essa península é sua. Você faz o que você quiser com Portugal, Espanha e Grã-Bretanha, é tudo seu. O que você acha? O Albinos fala, porra, adorei, bicho, vai lá, boa sorte, tá lindo, vai lá. E aí o Severus nem se preocupa por enquanto com o Níger, que o Níger tá muito longe. Desce pra dentro de Roma e, mano, é um absurdo, porque esse povo da guarda pretoriana já tinha ficado gordo, vagabundo, já não lutava. O trabalho deles era matar senador, velho. Eles não tinham mais capacidade de batalha. Tá e certo. É uma lavada. O exército entra sem esforço nenhum, acaba com a guarda pretoriana. Os que lutam morrem e os outros correm, né? Eles invadem o trono, né? E o Didius é preso, morto. O povo lincha o corpo dele. É uma merda. Nossa, que escárnio da porra. É um escárnio mesmo. E o Severus, legal, senta no trono. Pô, legal, maravilha. Primeira coisa que ele faz, agora com o exército na cidade, que é importante, ele tira todos os direitos da guarda pretoriana e desmonta a guarda. Acabou a guarda pretoriana. Caralho. Chega dessa palhaçada, obviamente vocês não funcionaram. Eles são todos expulsos. Quem não morre é expulso de Roma, sem honra e sem terras e sem nada. Essa galera foi pro chão, se fudeu. Enquanto o Severus tá dando aquela limpada legal, retornando o Senado ao poder, que o Senado tava todo escondido com medo e tal, o Pescennius Níger, ele começa a marchar, né? Começa a marchar do leste, juntar as tropas, esquece Parta, o Império Parta, bicho, foda-se. Começa a juntar a turminha dele e começa a marchar. Só que ele vai marchar contra uma Roma relativamente estável, né? Todo mundo tá sobre Severus e tá todo mundo feliz. E aí você não tem só o exército de Severus, mas você tem também o exército do Albinus, dando força. Então, infelizmente, a gente nunca vai saber se o Pescennius Níger seria um bom líder, apesar de ser muito amado, porque ele vai perdendo, a marcha dele é terrível, ele vai perdendo exército, e no final ele acaba sendo preso e executado. Então a gente nunca vai saber que fim levou essa história. E é por isso que é uma mentira essa história dos 5 imperadores, né? Não teve. O Albinus, por sua vez, fica felizão lá com a Espanha e Portugal, até que ele ouve que o Severus, depois que ele sentou no trono, Severus teve um filho. E ele falou, filho, eu te prometo tudo nesse mundo, até Espanha e Portugal. Tudo certo. Aí é show, hein? Filhão, vai filhão. Aí o Albinus fica 100% putaço, o que é um erro, né? Historicamente, se você estuda, Albinus podia ter ficado na dele, ter curtido de boa, era tudo dele, foda-se. Mas não, o ego fala mais alto, Verdade. Ele junta as tropas e fala, não, o Severus mentiu pra mim, o trono é meu. E ele invade Roma. Na verdade, ele não invade porque as tropas estão vindo do leste, as tropas do Albinus, e as tropas do Severus encontram ela vindo do sul. E tem a maior batalha interna romana já feita na França, cara. Que é exército romano versus exército romano. É uma batalha que os historiadores adoram. Fica todo molhado falando dela porque, porra, é centurião contra centurião, tá ligado? É incrível. E acaba que o Severus ganha, porque ele, né, tem mais exército que o outro. Caralho, eu queria ver essa batalha aí. Parece que é uma batalha foda pra caralho. E, legal, Albinus morreu, Severus venceu, finalmente começa uma nova dinastia. A dinastia Severa. Eita, aí é brabo. O Severus é militar, é líder militar, né, antigo. Ele tem muito do Trajano no sangue dele, então ele vai levar a sério conquista, né? Então ele meio que ignora a parte econômica, ele sabe que se ele dominar terras, a economia volta, né? Ele entende isso. E ele continua na luta, principalmente contra o Império Parto, que ele não consegue vencer, como sempre, mas ele consegue algumas terras, o que já deixa o povo mais feliz e, né, pilhando você vai ganhando um pouquinho mais de grana. Ele também, ao mesmo tempo, enquanto ele tá fazendo essa incursão pro Império Parta, ele também invade de novo a Grã-Bretanha e consegue mais um pedaço lá de terreno, o que é muito bom. Ele consegue meio que estabilizar Roma, apesar de estar esse gosto ruim na boca dos romanos, né? Tipo, mano, o que tá acontecendo? Esse cara entrou aí, ninguém sabe do que ele quer, mas ele estabiliza vencendo na base do murro, né? Ele estabiliza no sangue. Cara, essa estabilização é boa. Fazer o que? É o que tinha em Roma nessa época, né? E ele acaba morrendo em campanha, né? Ele morre lá na Grã-Bretanha, no meio da... onde hoje é Londres. Ele tava lá, lutando, que nem um herói. Caraca, pode crer. Ele nem senta no trono, que ele tá ligado que não vai dar bom, né? Então ele vai, luta pra caralho e morre lá. Show. As vitórias são comemoradas. O povo tá feliz. Inclusive, tem uma das ruínas que ainda se mantém hoje em Roma, é o Arco de Severo, né? Que é chamado. Eles fizeram um arco onde eles escrevem a história de Severo e dos 2 filhos dele, Caracalla e Geta. Esse arco existe até hoje, vocês podem ir lá ver. Só que vocês vão notar que tem algo diferente nesse arco que eu vou explicar o que aconteceu. Infelizmente, uma das grandes ideias do Severo, antes de morrer lá na Grã-Bretanha, foi quitar o cu do exército pagando mais, com essa moeda desvalorizada que ele tinha. Então... joga mais moeda. Ele morre. Merda, joga moeda nesse povo. Ele morre dominando legal o terreno, é bom. Ele morre estabilizando Roma, sim. Só que o exército tá exigindo mais dinheiro e a economia tá mais furada. Então ele não arrumou Roma, né? Ele só estabilizou mesmo. Isso deu uma camada, galera. Vamos dar uma
sentado, vamos beber um vinho. Só que militar, né? Sem pensar, tá ligado? Bem Alexandre o Grande mesmo. E aí, Caracalla e Geta, os dois filhos dele, se tornam imperadores juntos. E os dois também sem preparo, sem ter ideia do que fazer pra arrumar Roma. Por isso que eu falei que Roma, na verdade, já caiu. Caiu lá quando a guarda pretoriana vendeu Roma. Os filhos juntos não dá certo. Um não concorda com as ideias do outro, um é mais pra parte grega da coisa, o outro é mais pra parte militar da coisa. E reza a lenda que eles estavam discutindo muito pesado, Caracalla com Geta, e um belo dia a mãe deles entrou no meio e falou: para, filhas, vocês vão se matar com essa história? E o Geta, que era o mais novinho, ele se joga nos braços da mãe e chora muito, fala: mamãe, Caracalla é terrível, ele não quer o bem de Roma. E a mãe fala: nossa, Caracalla, você é mó medel, hein? E Caracalla fica putaço, chama o exército e mata o Geta na frente da mãe. Tá, caralho, bicho. Mas é maldade no coração desse E como povo. a gente já vem falando, né? Vocês já notaram isso, eu acho que todo mundo já percebeu esse padrão. Se rola assassinato de família, é porque esse imperador não vai ser bom. Nunca aconteceu de imperador matar irmão, primo e ser um cara bom. Olha, eu acho que essa frase foi forte. Teria que fazer um estudo aí, mas enfim. E a ideia é essa, né, cara? Não só ele mata o irmão, mas agora que o poder é só dele, ele também mata alguns senadores que concordavam com o irmão, mata amigos do irmão. Tá, não é muito bom não, ele é meio psicopata. E nesse ponto ele fica meio perturbado, cara, porque parece que todas as decisões dele a partir de agora vão ser baseadas nesse ato. Parece que é um bagulho que nunca... Tipo, ele não conseguiu dormir bem depois, tá ligado? Tipo, eu matei meu irmão na frente da minha mãe, o que eu vou fazer agora? Agora fudeu, tá ligado? E aí é isso, né? Ele é um imperador que não para em Roma, ele meio que vai seguir essa tradição de andar por aí, só que não é uma coisa boa, tá ligado? Ninguém gosta dele, ninguém tá feliz quando ele chega. Ele é um cara que gosta muito de se provar em batalha, então ele vai pra todas as frentes de batalha, ele luta um pouquinho no oeste, um pouquinho no norte, um pouquinho no leste, um pouquinho no sul, tá sempre lutando. E em todo lugar que ele vai, se alguém fala do irmão dele, se alguém cita, qualquer porra, falou do irmão, passa na faca. Então ele é muito louco, velho, é muito perturbado com essa parada de ter matado o irmão dele. Doente, né? O Caracalla não é um bom líder. E aí, uma das paradas que ele faz durante as viagens é passar no arco, o arco de Severo, que tem a história dele, do pai e do irmão Geta. E ele manda riscar a pedra toda na história do Geta. Então hoje, se você encontrar esse arco, é isso, né, cara? Você vê lá que tem partes riscadas mesmo. Então, tipo, Severo e seus filhos, aí tá riscado S, Geta não existe, né? Caracalla. Tá um bagulho todo perturbado, velho. Ele tentou apagar a memória do irmão da história. É muito louco. Nossa, que doideira da porra, cara. É triste pra cacete. E aí pronto, né? Você tem um cara que o povo não gosta dele, o Senado não gosta dele, o exército tá meio assim porque é foda. Você tem história... Vamos falar, tipo, de percepção, né? A percepção é que esse cara nem sentou no trono. Ele tá no mundo com o exército dele, Roma tá vazia, o trono tá vazio e ninguém tomou. O que vocês leem vendo isso? O que significa isso pra vocês? E o cara não é gostado, tá? Ele não é que nem o Trajano que tá viajando por aí e o povo adora ele. Caminho aberto total, diz que já era, né? Vão dominar, né? Então, e não acontece. Olha que loucura, cara. A parada também, mas, GG, pensa comigo. Você tem um cara... Trajano era um cara gente boa, um cara... Era demais. Agora você tem esse maluco que é um doido do cacete, né, bicho? Então eu falo assim, pô, o cara não tá aqui, mas o cara é maluco, porra. Quando ele voltar vai ser uma merda. Então, tudo bem, pode ter realmente o fator do medo, mas os historiadores levantam que isso só mostra como Roma já não era mais nada. A cidade de Roma não significava nada. Tá certo, é verdade. Já chega, você não perde. O Senado não tem força, então não faz diferença ser senador. Não existe mais guarda pretoriana pra proteger você, se você virar imperador. Então, que diferença faz? O imperador de verdade é quem tinha um exército, não a cidade, tá ligado? Então, tipo, isso foi uma coisa muito triste que aconteceu, que obviamente também vai servir pra queda de Roma, né? Mas é uma bola cantada, né? Quando a gente saiu no Roma, a gente percebeu isso bem claro. Quem tinha as legiões gigantes é que dominava. Só entrar na cidade que dominava, tá ligado? Então, mas agora não precisa nem entrar na cidade. Exato, essa é a parte mais feia. Cara, foda-se. Não quero estar mais lá. E aí reza a lenda que esse cara morreu em batalha, né? Ele queria muito se provar sempre e ele entrou numa batalha que já tava perdida. Os generais falaram, porra, bicho, não vai dar bom. Ele, não, vai dar. Tô na frente aqui. Confia no pai. Facada, e morreu legal, né? Macrinus was the first emperor who was not a senator and who didn't come from a senatorial family. De novo, tem um vácuo de poder. E de novo, é importante deixar claro, Roma não importa mais. Então é realmente quem tem mais exército que tome o poder. E tem vários generais, inclusive um deles, o Macrinus, que veio inclusive do Níger, né? Ele era um cara que veio com essas tropas do leste, era um grande general. E ele fala, não, beleza, eu vou tomar o poder, eu vou corrigir os erros do cara. E a primeira coisa que eu preciso fazer é diminuir a força militar, que eu tô vendo que sem Senado, Roma não vai pra frente. E ele é assassinado. Legal. Roma virou uma bagunça. Mas ele não virou imperador, né? Isso foi só ideológico. Tem alguns
vezes... O cara aí nem virou, ele só pensou e morreu já. Como eu falei, o título de imperador nem significa nada, tá ligado? Então é muito confuso esse pedaço, porque, tipo, foda-se. E aí, de novo, né, entra a história das mulheres que estão lá sempre planejando as coisas por trás, que é uma tia do Caracalla. Depois que o Caracalla morre, ela vem e fala, não, mas eu sou tia dele, vamos fazer por sangue, que tava dando certo. Fazer por sangue, fazer família. E Roma tá tão quebrada e confusa que ninguém nem consegue falar não pra ela. Então ela meio que coloca o neto dela, que é um jovem menor de idade chamado Elagabalus. Caramba, mas os nomes também, eles vão se complexizando, né, bicho? Olha só! Obrigado, Brunão. Brunão acabou de abrir Por quê? Por que será que os nomes estão ficando confusos? Porque não são mais romanos, né? Não é mais aqueles Patrite lá da nata, né? Acabou Roma, cara. Agora a cultura externa tá invadindo Roma em ondas. E agora até os nomes. Elagabalus, por exemplo, o nome dele vem de um deus, vem de um deus sírio. Pra você ter uma noção de como Roma já era porra nenhuma. Então vem o Elagabalus e meio que ninguém consegue falar não, porque não existe poder. Porque o nome dele é muito difícil, né, bicho? Os caras não conseguem nem pronunciar. Deixa o cara e aí ele vem realmente pra cimentar a derrota, né? Porque além dele ter entrado meio com águas turvas, ele é um merda. Ele faz o que é. Ele fica na história como um dos imperadores mais pervertidos e excêntricos de Roma. Trepava com todo mundo, usou todo o dinheiro pra fazer só merda. Aí vem uma parada interessante, né? Que talvez a história que a gente já falou aqui, que é machista e racista, talvez ela se torne transfóbica nesse ponto. Uau, o quê? Nossa, que show, cara. Porque o Elagabalus é uma figura muito curiosa. É indiscutível que ele foi um péssimo imperador. Tá. Mas a fita é que talvez Elagabalus também era uma transexual. E aí tem alguns relatos que falam que, primeiro, ele gostava de ser chamado no feminino, ele usava roupas de mulher, típicas, né, de mulher, o que é que isso seja. E ele expressou várias vezes o seu desejo de remover seu pênis. Caralho. Ele aparentemente era uma mulher no corpo de um homem. Isso não é foda. Isso não é normal, né, na história, ser registrado então, na história. Muito confuso, cara, porque aí a gente não sabe, isso é a parte que eu acho mais chata. A gente não sabe se ele era um cara pervertido e aí a galera jogou essa ideia de trans meio que pra sujar, tá ligado? Ele transava com todo mundo, ele queria ser mulher, esse nojento, ou isso, ou o outro lado. Ele só era trans, ele só mostrou que ele queria, tipo, fazer a cirurgia e tal, e a galera jogou a ideia dele ser pervertido em cima. A gente nunca vai saber, tá ligado? Só, entendeu? Só de transfobia, tá ligado? A gente nunca vai saber o que aconteceu. Mas tem uma parte mais interessante ainda do Elagabalus. Além da parte sexual, que é extremamente interessante, a gente tem a parte teológica, cara. Ele era um cara que estudava muito teologia. Ora essa, o nome dele era de um deus, né? E aí ele vem, quando ele se torna imperador, ele vem com muitos conhecimentos teológicos e muitas teorias interessantes. Inclusive, uma das teorias é que ele quer reunir todas as religiões. Não só as gregas, as romanas, as sírias. Ele quer juntar tudo sobre um deus só. Olha aí. Vocês já ouviram falar sobre isso? Caralho. Um deus só, que ele chamou de Deus Sol Invictus. Deus. O nome dele era Deus. E esse seria o único e verdadeiro Deus, e todas as outras divindades seriam apenas aspectos dele. Você reconhece alguma coisa muito parecida aí? Pode ficar tranquilo, porque a teoria-chefe é que ele montou até mesmo um festival pra gente comemorar esse Deus. Vocês conseguem chutar quando era esse festival? No solstício de inverno. Isso, em dezembrão. A Saturnália. Exatamente. Natal, gostosão. Legal, Jesus. A teoria-chefe é que esse cara, além de ser um pervertido ou trans, ou a gente nunca vai saber, ele também era um teólogo que estudou tanto que ele falou, vamos juntar todos os deuses em um só e vamos comemorar ele no Natal. Mano. Caralho. Show de bola. O nome dele é Jesus. É muito foda, mas assim, tipo, a ideia é que mais tarde, né, quando os cristãos vão dominar Roma, eles vão só, tipo, usar isso na onda, tá ligado? É isso aí, esse Deus aí mesmo, e vambora. E acaba se tornando Natal a maior festa cristã. Você tá falando que foi um imperador trans que inventou Deus, é isso? Meu irmão, o imperador trans com Deus pagão é uma fada. Inventou o Natal, é isso. Show de bola. Ei, mano, que história, hein? Bom, eu sei que Roma, na história, ele aguentava quase tudo, né? Roma aguentava imperadores terríveis, aguentava deuses, aguentava a porra toda, só não aguentava o tal do trans, né? E acabam matando ele, passando a espada no cara e acabando com o Elagabalus, que se torna um dos mais infames imperadores da história de Roma. Caralho, Elagabalus. E finalmente, agora a gente vai terminar a dinastia Severa, que, obviamente, assim como vocês já perceberam, é o fim de Roma, com Alexandre Severo, do fim, né, cara? O primo de Elagabalus, né? Ele entra em 222 depois de Cristo, também adolescente, também meio que maquinado pela mãe dele. Então, na dinastia Severa, você vê muito a influência das mulheres, mas como a gente já falou, é uma coisa muito machista e vazia. A mulher tava só maquinando. Então é meio, foda-se. Mas ele entra, ele muda o panorama religioso, meio que na pegada do primo, ele fala, eu quero aceitar todas as religiões, tá todo mundo bem-vindo, até católico, não tem problema nenhum, todo mundo é bem-vindo em Roma. É foda, porque você tem agora os religiosos mais conservadores
imperadores que não gostavam desse cara, e você tem um problemão com o exército, que você tem a moeda desvalorizada, o exército sempre pedindo mais e não tem. E aí, cara, o vilão, a Baleia Branca, o Império Parta rui e quebra. E não é pelas mãos de Roma, pega essa. O Império Parta se desfaz sozinho por causa de uma briga de 2 irmãos lá dentro, e aí quem toma todo aquele espaço, e o novo império que vem pra acabar com Roma, é o Império Sassânida, meu irmão. E esse é assim, é o neo-persa, tá ligado? É tudo de lá. Toda aquela galera, mais todo o Império Parta, eles se juntam numa super força, que é o Sassânida, muito maior que o Império Romano. A gente infelizmente não vai falar dele, né? Porque eu acho bem legal essa história. E aí, meu irmão, o exército se enfia no próprio cu. Fala, agora fudeu, que os caras são gigantes, são muito bem organizados, e Roma não tem mais nada, cara. Roma só tem o próprio nome, que tá sendo sujo todo dia. Meu Deus. Não tinha mais poder político, não tinha mais poder militar. O garoto, infelizmente, também não aguenta, não consegue aumentar o soldo, e o próprio exército mata ele, terminando a dinastia Severa e terminando tudo que a gente conhece como Roma. Daqui pra frente é só pra baixo. Uau. Daqui pra frente só pra trás, né? É só pra trás, meu irmão. A gente, assim, ainda tem muitos anos de Império Romano, tá? É importante deixar isso claro. Verdade. Só que não faz sentido a gente perder muito tempo. O plano original era até dividir em 2 podcasts. Mas é muita repetição, é tipo tudo dando errado, tudo dando errado, tudo dando errado. Sim, a partir de agora a gente pode resumir, né, como uma sequência, né, de declínio mesmo. De então, falhas, né? De falhas, agora fudeu, agora acabou. Dá pra então gente fechar nisso, né? Preparem-se pro próximo e último podcast, né, da nossa, o quê? Quintologia? Sei lá, como é que chama isso? Acaba sendo, né? Acabou sendo. Da nossa série de Roma, que vai ser a queda do Império. Cara, é isso. Queda e fim. É um bagulho muito grande na história da humanidade, né, cara? É, mas não tenho dúvida, você já entendeu. Você ouvinte, você já entendeu o que quebrou, né? Corrupção e principalmente, cara, quando o militarismo sai do controle, cara. Militar é uma merda. É foda porque você precisa de militar pra manter seu país. Só que se você deixa o militar solto, você perde o país. É muito difícil, cara. É interessante, é legal pra gente analisar como que eles se fuderam e é triste porque a gente vê que realmente a história é cíclica. Essa conclusão, Brasil, né, cara? E o Brasil tá no final, né, da nossa dinastia Severa, infelizmente. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A gente já sabe que é pra trás, né? Então. É. Mas o Brasil cara. tá indo no se mesmo vocês molde. Gostaram, se vocês não sabiam desse ápice do Império, ou se vocês estavam esperando o ápice do Império e gostaram muito do que a gente contou aqui, manda e-mail pra gente no zcast@republicascast.com.br, vai ser um prazer. Onde mais eles podem falar com a gente, Slow? Tem todas as nossas redes sociais, aí vai estar sempre no post, é fácil de achar, é só procurar Zcast nas redes sociais, você vai ver lá no nosso Instagram, que é @Zcast, tem a nossa @RepúblicaZcast, que é nosso Twitter, tem a nossa Twitch e o nosso YouTube, nossos canais de vídeo, porra. A gente tá fazendo coisa lá, cara. Então, vá se inscrever, seguir nosso canal na Twitch, tá tendo live direto, né? Fiquem ligados nas redes sociais pra vocês acompanharem também as nossos conteúdos paralelos, RPG que tá saindo, lives. As lives estão muito legais, hein, cara? Podcasts, Zcasts, tá tudo saindo, porra. E tudo isso é graças ao quê? É o apoio que a gente recebe de vocês que estão compartilhando e dos nossos queridos apoiadores que contribuem financeiramente, que é muito importante, né, cara? É verdade, pra você apoiar, você tem que entrar em apoia.se/Zcast e você pode lá contribuir, ser um patrono, um patrício do Zcast. Aqui de frente de Roma, os patrícios importam. Exatamente. O Senado aqui não é corrupto, a gente é incrível. Diz a lenda, só né? a triarquia, né? Não, como é? Triarquia. Não, porra. Não é triarquia? Aqui tem... triunvirato. Triunvirato, obrigado. Grande triunvirato. Os patrícios estão do nosso lado, reinando junto, porra, vamos. Apoie o conteúdo que você ama e nos amem.